fazer a casinha dele, ele paga aluguel, ganha pouquinho. Foi no depósito, fez uma compra. Pagando aluguel. Foi construir a casinha dele, se enrolou. Não conseguiu pagar o depósito, não conseguiu pagar o aluguel. E se enrolou. Esperou a mulher sair, as crianças ir para a escola, colocou uma corda e se enforcou. Nosso irmão se enforcou. A criança vem chegando da escola de 8 aninhos, entrando no quarto. Quando entrou no quarto, viu o pai enforcado. Isso chegou até mim. Eu não aguento essas coisas. Porque eu já morei na rua, já comi no lixo. Fui criado sem pai, eu sei o que é. E passaram para mim, eu corri lá. Resumindo, nós fomos lá em 22 pedreiros. E um dia nós deixamos a casa em pé. 78 metros quadrados de casa. E eu estava indo lá, estava chovendo, eu fui levar o telhado. E eu ia vir desse culto em Porto Feliz. E me ligou um amigo. Valtinho, tá sabendo que você vai congregar no Porto, em Porto Feliz? Vou. Eu posso congregar lá com você? Eu acho que pode. Não pode, não deve. Esse meu amigo mora em Sorocaba. Deve. Então eu vou lá. Tá bom. Só que é o seguinte, Valtinho. Eu tenho um amigo que não é crente. Não é crente. E nós já contamos muita revelação, muita coisa que Deus faz com você. Nós contamos pro meu amigo. Eu e a minha esposa. E esse meu amigo quer te conhecer. Quer te dar um abraço. Eu posso levar ele? Falei, pode. Poxa, é um prazer. Leva ele lá. Valtinho, ele tem uma filha. Ela tem 2 anos. 2 anos, né? Ele não anda. Vocês já passaram pela medicina, já fizeram de tudo. A menina não anda. Arrasta no chão. Você faz uma oração por ela? Ixi. Falei o seguinte, meu irmão. Depois do culto, eu vou na casa do ancião comer um lanchinho. Não sei se vai dar, porque não vai ficar, não vou convidar, mas lá na casa dos outros, não tem como. Vamos fazer o seguinte, um dia eu vou pra casa, vou na casa dele, nessa hora, deixa eu falar, eu quero cortar. Ó, então vai o seguinte, vai ela, vai a mãe dela, e vai a esposa dele, e vai todo mundo, pode ser, pode ser. E quando chegou no culto lá, irmãos, com uma glória igual essa dessa noite aqui. Eu olhei um barbudão assim, sentado no canto, ele falou, é aquele lá, eu fui lá, dei um abraço nele, apresentei e tal, tudo bem, entendi o culto, uma glória, e quando acabou o culto, tava chovendo muito, chovia muito. Quando acabou o culto, Calamaraia. Eles falaram pra mim assim, Deus abençoe, saudei eu, a paz e tudo. Eu falei, vamos embora, todo mundo embora. E eu fiquei segurando aqui na frente, e a igreja foi esvaziando. E quando eu cheguei lá na lateral, chovendo muito, estava todo mundo dentro do carro. Esse meu amigo veio e falou assim, Valtinho, aonde você vai, nós vamos também, nós somos convidados. Ai, irmãos, me deu sabe, eu passei mal. Não, meu irmão, não corra atrás dessas coisas, não me leve, não me confida nessas coisas. Quem faz a obra é Deus. Nós não somos ninguém, né, meu irmão? Nós não somos ninguém, pelo amor de Cristo, irmãos. Aleluia. E nós fomos jantar, aquele monte de irmandade, todo mundo, com tua obra, Valtinho, me escondendo. Falei pro meu amigo, como é que não me mostra aí alguma coisa sua? E tira pra dentro, e tô revirando. E assim, olha aquela ação, Valtinho. E eu só sei contar, não sei contar uma piada, porque se eu soubesse, eu ia contar uma piada, irmão. Aleluia. E eu comecei, a minha esposa falou, já que ele não vai contar, eu vou contar. E Deus tomou, ela começou a contar a revelação. E fechando a comunhão. E a menininha no chão. E eu olhava pra aquela menininha no chão, arrastando no chão, irmão. Que dó, Calamanaia. Agradeço o Senhor, irmão. Porque eu não entendo. Eu falei, vamos lá, vamos aproveitar essa comunhão, já vamos lá. Faz todos uma oração rapidinho, caramba, pra sua casa acabou, né, irmão? Aleluia, glória ao nome do Senhor. E chamei todo mundo para orar, sabia que ninguém ia orar mesmo. Já abria a boca de oração, uma glória tomou aquele povo. Aleluia, e Deus me deu tempo de dizer para aquele casal: ei, casal, olha bem pra mim. Aleluia, vocês entendem mais de Bíblia do que eu. Casal, é o seguinte, aleluia, um dia, aleluia, Deus fez uma cura em 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Calamanaia, você está aqui para quê? Bendito é o nome do Senhor, você está aqui para quê? Aleluia, será que vocês vão voltar para agradecer o que Deus vai fazer? Glória a Deus, glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. E virei pra mãe, a mãe chorava muito. Que a mãe é mais condolente, né, irmão? Parece que as mulheres é mais condolente. A mulher chorava muito. E eu virei pra ela assim, e apontei pra ela. Escuta, mulher, Calamanaia, você fica perguntando quem errou? Por que minha vida nasceu assim? Calamanaia, eu errei. Por quê? O que aconteceu pra isso acontecer na minha vida? Mulher, você não errou. Calamanaia, nada aconteceu de errado. Isso aconteceu pra vocês verem um milagre. Glória a Deus. Aleluia. Tá certo, né? Tá certo assim. Eu já tô encerrando, irmão. Calamanaia, irmão, caímos de joelho. Uma glória nos tomou. Aleluia, uma glória nos tomou. E eu queria ir embora daquela casa. Eu precisava de sair dali. Aleluia, saímos. Aleluia, eles choraram bastante. A sogra daquele rapaz chorava muito. Calamanaia, foram pra casa, irmão. E quando chegaram em casa, soltaram a menininha. A onda ela fica se arrastando. E quando soltaram a menininha, Calamanaia, aleluia, começaram a brincar com a menininha. A menininha pegou num carrinho assim e saiu empurrando. Levantou e saiu empurrando. Glória a Deus. Eles mandaram mensagem pra mim. Estamos indo comprar roupa pra nós congregar. Glória a Deus. Tudo Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém.
Servir a Deus tem que ter felicidade. Tem gente que fala que crente tem que passar prova, só se for ele, eu não quero passar provas não. Esse dia o outro falou assim para mim: irmão, a prova é minha companheira. Eu falei: ainda bem que é a tua, porque a minha não é não, irmão. A prova ela é passageira, ela vem, mas vai embora, né? Minha companheira é alegria, felicidade, contentamento. Nós temos que ser felizes, irmão. Servir a Deus é uma leveza que o mundo não tem. Servir a Deus nos dá esse direito de ser diferente. Somos luz do mundo e sal da terra, somos diferentes. Agora, servir a Deus para ficar triste, ficar cabisbaixo, pessoas negativas, com pensamentos negativos, não, pula fora, hein? Está errado isso aí. Tem que ser, irmão, ó, otimista. Nós vamos vencer, vai dar certo, a irmã vai ganhar. Mas tem o Senhor do nosso lado. Como vamos acreditar que o Senhor vai deixar nós para baixo? Não. Ah, mas nós só passa a prova. Depois que eu batizei, eu só passo prova. Não, você ia passar do mesmo jeito. Não mudou nada. O sol vem para o justo e vem para o injusto também. Sabe o que é crente? Não vamos passar prova? Não. A única diferença nossa é que nós passamos com o Senhor do nosso lado. Ele nos ajuda, Ele nos consola. Vou contar uma rapidinha aqui para você, rapidinho, quando acabar o culto tarde. O Senhor colocou no meu coração agora. Vou pedir um favor de novo. Quando eu saio daqui, com maior alegria, pego meu celularzinho, tá lá, culto Fazenda da Ju, tem Elias do Pastel, aí tem lá a gravação da palavra, testemunho. Não dá tempo nem de eu ouvir, o Senhor já está me ligando. Elias, teve da Ju, tá lá, né? Cuidado, irmão, Deus abençoe, toma cuidado, não sei o que, coisa e tal. Às vezes sai um pouquinho do protocolo, mas é pouquinha coisa, ninguém sabe. Mas aí quando vocês gravam, eles ficam sabendo, aí pega eu. Não, por favor, não vamos gravar não, tá bom? A preocupação de quem grava é se o áudio está saindo bom. Aí fica olhando toda hora no celular. Ah, tá gravando, a internet não caiu, o sinal tá bom. Esquece de prestar atenção no culto. Aí esse dia o irmão falou pra mim assim: irmão, mas eu gravo pra mim mesmo. Eu falei: ah, tá bom. Aí você só manda pros melhores amigos, né? Irmão, manda só pra minha mãe. Aí sua mãe manda pra irmã Maria, que não conseguiu vir. A irmã Maria manda pra irmã Antônia. A irmã Antônia manda pro irmão José. Acabou. Tá eu lá na reunião. Só misericórdia. Então, vamos gravar no nosso coração, tá bom? Vamos fazer assim, gravar dentro do coração. O celular pode cair, pode quebrar, você vai perder tudo. Agora no coração é terra que só Deus conhece. Estava eu falando do assunto novo de casado, eu tinha um sonho de ser pai. Que sonho maravilhoso. Mas o Senhor nos provou, demorou 3 anos, fizemos alguns exames, tínhamos a impossibilidade de gerar. A minha esposa, eu louvo a Deus, fiquei muito triste. Mas o tempo se passou, Deus fez uma obra bonita, aleluia, permitiu a minha esposa ficar gestante. Uma gestação muito abençoada por Deus, mas muito mesmo. Nunca tivemos problema, nunca fomos no hospital, sempre naquela paz tranquila. Quando foi chegando o dia de nascer, e Deus abençoou, aleluia, arrumamos o quarto da criança, decoramos o primeiro filho, primeiro neto dos meus sogros, minha esposa filha única. Eu louvo a Deus, irmão, surpresa nossa, nunca imaginamos, tudo arrumadinho, bonitinho. Aí Deus permitiu. Depois que nasceu, o Senhor levou embora para o reino de glória. Poucos dias foi-se embora. Meu Deus, que tribulação, tristeza, angústia. Pensa na tristeza na terra, que não tem o que console nós, é a separação. Quando o filho enterra o pai e a mãe, é a naturalidade da vida. Mas um pai enterrar um filho e uma mãe, isso dói, irmão, só sabe quem passa. Vamos falar que nós somos, mas é os fortes, não sente, que sente, sem ser, sinto até hoje. Enfim, ficamos muito tristes, muito tristes. Vieram falar uma vez para mim assim: mas como isso aconteceu? Um parente da minha esposa que não é crente. Vocês é crente? Está vendo que Deus não existe? Que Deus é só um ponto? Olha que Deus permitiu com vocês passar tudo isso agora. Eu falei: é verdade. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não aceita até o dia de hoje, mas depois eu vou contar o que Deus fez com ele da conversão, sobre isso. Nisso aí minha esposa veio ficar muito triste. Junto da tristeza veio a depressão, síndrome do pânico, do medo e um pouquinho de revolta. É normal, meu irmão, nós somos carne, nós somos frágeis. Ela me perguntava assim: como? Se Deus sabe do futuro e sabendo Ele que nós íamos cuidar com tanto carinho, amar, Ele permitiu essas coisas. Tem criança aí que os pais judiam, faz tantas coisas, joga fora, lata do lixo, e parece que naqueles dias acontecia só para ela ver. Irmãos, os noticiários: mãe abandona filho na beira do rio, pai abusa de criança, não sei o que, criança é achada na lata de lixo. E ela falava: que Deus é esse? Que Deus é esse que permite essas mães ter filho e criar desse jeito? E nós ia dar tanto amor e carinho, Deus levou o nosso. E, irmãos, passei um bocado, viu? Eu me fazia de forte na frente dela, mas quando eu virava as costas, Deus sabia o que eu passava. Mas Deus foi abençoando, o tempo foi passando, a palavra foi nos confortando. Eu louvo a Deus que recorremos à medicina, aleluia, para procurar saber o que tinha acontecido, a pedido dos médicos, para fazer o exame na criança. Quando chegou lá, que a médica falou: vamos ter que abrir, fazer. Eu falei: não ponha não. Mas pai, o senhor sabia a causa? Eu falei: não preciso saber, já está tudo certo, eu já sei o que aconteceu. Ela ficou me olhando. Eu falei: Deus quis assim. Quando eu estava trocando no necrotério, chegou o rapaz do convênio funerário. Aí ele chegou e falou: pai, o senhor quer que eu troque? Eu falei: não, eu mesmo troco. Ele ficou do meu lado, assim, naquela sala gelada, sozinho, eu e aquele rapaz na assistência funerária. Daqui a pouco Deus tomou ele na linguagem, e eu trocando assim, eu olhei para o lado,
ele manifestando a promessa, ele falou: posso te dar um recado de Deus? Eu falei: claro que pode. Ele falou: você acredita em Deus? Eu falei: eu acredito. Ele falou assim: lá no céu, Deus estava precisando de um anjo que não se contaminasse na terra, e ele passou aqui e levou seu filho embora. Está lá no céu. Isso me confortou, irmão. Não sabia nem que ele era crente, aleluia, mas serviu de um consolo. Eu louvo a Deus. Depois recorrendo à medicina, aleluia, a impossibilidade de não gerar, minha esposa muito triste, trabalhava num banco, aleluia, eu louvo a Deus, irmão, devido à situação que ela estava, tivemos que, ela saiu do serviço, ficou em casa, se afastou, irmãos. Eu tinha uma transportadora, trabalhava dirigindo o caminhão. Eu louvo a Deus que chamei ela para trabalhar comigo, aleluia, fazendo entrega em São Paulo, no grande São Paulo. Pedi para o meu patrão só mandar eu para lugar longe para mim viajar, e minha esposa era minha ajudante, mas viajava, aleluia, São Paulo afora no caminhão, distraindo a cabeça, não vendo coisas novas, aleluia. E um dia lá na cidade de Santos, ela passou mal, aleluia, e quando eu levei ela no pronto-socorro, o médico depois me chamou, falou assim: senhor acompanhante, senhor Elias, sou eu. Ele falou: olha, pode ir embora para sua cidade tranquilo, a sua esposa não tem nada, está tudo bem. E eu vou dizer para o senhor, como primeiro da notícia: parabéns, o senhor vai ser papai e ela vai ser mamãe. Ela está gestante. Ficamos felizes, preocupados ao mesmo tempo. Peguei o celular naquela época, comecei a mandar mensagem, ligar para o meu sogro, para minha sogra, para meus pais, para a família, para aqueles que choraram conosco, aleluia, contar essa obra de novo e pedir oração. Eu louvo a Deus, irmão, que quando eu cheguei na minha casa, entrei dentro da cozinha, ela correu para o quarto. Quando ela entrou no quarto, ela sentou na cama e falou: a partir de hoje eu não levanto mais daqui, só saio daqui para ir no médico, eu não trabalho mais com você. Eu falei: mas por que? Está tudo tão bem. Ela falou: desde a hora que o médico falou que eu estou grávida, aleluia, eu escuto uma voz dizendo que é morte, que é morte, que é morte. Eu falei: mas isso é coisa do adversário, vai passar, mais novo na idade, irmãos. Ela falou: não, agora eu vou ficar dentro de casa. Eu vi, a depressão tinha voltado dentro da minha casa, aleluia, foi diagnosticada com depressão gestacional. Eu louvo a Deus, irmão, que o tempo foi passando, comecei a trabalhar sozinho, mas eu aprendi com ela, aleluia, uma coisa muito bonita, que é chorar no quarto e sorrir na sala, aleluia. Não mostrava a nossa prova para ninguém, eu achava impressionante. Chegava a visita em casa, aleluia, ela saía do quarto como nada tivesse acontecido, um sorriso, tudo bem, mostrava ultrassom. Quando a visita ia embora, o semblante caía, entrava para dentro do quarto, aleluia, e era choro novamente. Aí ela falou para mim: um dia eu aprendi que devemos chorar no quarto e sorrir na sala. Eu louvo a Deus, irmão, nem nossos pais sabíamos da nossa guerra. Para surpresa nossa, um dia, aleluia, 6 para 7 meses, fomos fazer uma ultrassom, e na ultrassom a médica falou assim: olha, aleluia, você só sai daqui agora numa cadeira de roda, a partir de agora, repouso absoluto, não pode pegar nem uma latinha de óleo, sua placenta está mais de 90% desfolada, o risco do aborto é muito grande se você fizer um esforço. Ela falou para mim assim: agora, Deus sustentou até aqui, como que vai ser? A médica receitou alguns remédios, saímos do hospital, passei na primeira farmácia, aleluia, quando eu desci do carro, ela me chamou: onde você vai? Para comprar o remédio? Ela falou: não precisa comprar, eu não vou tomar. O primeiro filho Deus levou, o segundo, se ele quiser levar, ele leva, mas eu não vou tomar remédio nenhum, eu vou ficar na fé e na esperança que Deus vai fazer uma obra. Não quis mexer na fé dela, fiquei no silêncio, entrei para dentro do carro, e a médica deu uma guia para fazer uma ultrassom com 20 dias e retornar lá com ela. Quando passou esses dias, vamos lá em Suzano, o único lugar que tinha para fazer, aleluia, eu fui bem devagarzinho no carro, ela já não estava andando mais em casa, só deitava, repouso absoluto. Eu louvo a Deus, irmão, que quando eu cheguei dentro do hospital, lá no Sacramento de Suzano, aleluia, na ultrassom fiquei com receio, aleluia, pois ela estava tendo algumas complicações, aleluia, e quando entrou para a sala da ultrassom, ela falou: você não vai comigo? Eu falei: Ela falou: por quê? Eu falei: não vou ficar aqui quietinho na comunhão. Eu com medo do médico dizer que tinha abortado e teve alguma complicação. Eu fiquei sentado, irmão, na sala de espera, na cadeira. Ela falou: vamos entrar? Eu falei: não vou de jeito nenhum, hoje eu vou ficar do lado de fora. E ela entrou, irmão, um pouco triste, aleluia, porque eu não entrei, mas eu não tinha força, eu tinha medo do médico dar uma notícia negativa. Eu louvo a Deus que quando ela entrou, eu baixei minha cabeça, abri o hinário, ali, fiquei ali quietinho, e tem um hino que diz: Cristo me ama, a palavra assim me diz. Eu comecei a cantar esse hino bem baixinho: eu sou amado por Jesus, e bem baixinho, sussurrando. Daqui a pouco bateu no meu ombro, quando eu olhei um homem alto, moreno, forte, terno preto, emblema do segurança do hospital. Ele olhou para mim e falou: por favor, o senhor pode se levantar? Eu falei: claro. Eu me levantei, aleluia, eu também sou alvo. Ele falou para mim assim: qual é a música que o senhor está cantando? Eu falei: é uma música lá da minha igreja, Cristo me ama, a palavra assim me diz. Ele falou: eu posso te dar um abraço? Eu falei: claro que pode. Ele me abraçou, irmão, nunca tinha visto aquele homem. Ele começou a chorar no meu ombro, eu chorar no ombro dele. Eu me senti acolhido naquela hora, aleluia. Quando ele soltou, ele falou: olha, aleluia, eu sirvo a Deus pela misericórdia na congregação cristã no Brasil, e esse hino é da minha igreja, eu sou novo
de batizado, e quando eu estava saindo hoje, dentro da minha casa, eu fui afrontado que Deus não me ama. Eu pedi um sinal, se Deus está na minha vida, aleluia, que Ele me encontrasse ainda nessa manhã. E eu estava lá na outra portaria, aleluia, na P2, e eu escutei você cantando baixinho, Cristo me ama. A palavra assim me diz, eu vim seguindo a sua voz até chegar aqui, aleluia, eu tenho sinal. Ele falou que Deus me ama assim, o adversário não vai prevalecer. Quando ele falou isso, ele apontou para a sala da ultrassom e falou dessa forma: eu não sei quem entrou ali dentro e não sei qual é a necessidade, mas um anjo acabou de entrar lá dentro, e o que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Eu louvo a Deus, irmão. Ele saiu, eu fiquei ali olhando, aleluia, de repente minha esposa abriu a porta e saiu um sorriso no rosto e uma lágrima que corria. Ela falou: olha, você viu, aleluia, o médico que acabou de entrar aqui? Eu falei: não. Ela falou: como você não viu? Eu falei: não vi. Ela falou: olha, ele fez 2 ultrassom, está aqui, ainda está mais de 90% descolada a placenta, mas quando eu levantei da maca, o médico entrou agora e falou: deita de novo e vamos fazer a segunda ultrassom. E quando fez a segunda ultrassom, a placenta está colada 100%. A igreja tem glória para dar para o nosso Deus. Eu louvo a Deus, irmão. Saímos felizes do hospital, alegre, contando a obra para todo mundo. O Senhor tinha acabado de operar, mas o tempo foi passando, marcamos o parto cesárea. Eu louvo a Deus, irmão. Ela já não saía de casa, aleluia, uma tristeza muito grande. Tinha dia de ela me acordar na madrugada e falar assim: olha, que está escrito na parede, está escrito morte, está escrito morte. Levantava na madrugada, eu tinha que ir lá no quintal ver se tinha alguém gritando na rua, pois ela estava escutando vozes, tudo o trabalho do adversário. Aleluia, marcou o parto cesárea. Eu louvo a Deus, irmão, que era como uma sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, acordei de manhãzinha, fui trabalhar. Quando eu estava conferindo, aleluia, moro num sobrado, os pneus do caminhão, a nota fiscal, fazendo ar no caminhão, aleluia, ela grita lá de cima: Elias, Elias. Eu falei: oi. Aleluia, falou: vai trabalhar em paz, hoje acaba a tua prova, hoje acaba a nossa guerra. Eu falei: é mesmo? Por quê? Porque quando você sair, eu vou me jogar daqui de cima. Saí correndo, desliguei o caminhão, encontrei ela na cozinha chorando, aleluia, corri no quarto, peguei o véu, coloquei na cabeça dela, ajoelhamos, a glória de Deus nos visitou, aleluia, deitei ela na cama, falei: olha, eu não posso deixar de trabalhar, então vai me mandando mensagem, vamos se falando, daqui a pouco eu volto, o caminhão está carregado, tá bom, e fui trabalhar. Ela ficou deitada, o véu na cabeceira da cama, e eu fui tão atribulado, aleluia, numa angústia. Quando eu cheguei na primeira entrega, lá na rodovia Raposo Tavares, na frente da empresa, era 7 horas da manhã em ponto, aleluia, eu fui lá, pedi para descarregar, mandou eu aguardar, voltei dentro do caminhão, baixei minha cabeça no volante e fiz uma oração: Senhor, aleluia, enquanto eu estou aqui, o espírito da morte está rodeando a minha casa, eu não posso fazer nada, mas Tu é o Pai de todos os espíritos, manda um anjo com a vida, manda a morte embora, e eu vou glorificar o Teu nome. Levantei minha cabeça, comecei a fazer as entregas, não consegui falar com ela, pensei que ela estava dormindo, aleluia, mas quando deu 11 horas da manhã, tinha acabado todas as minhas entregas, e vim embora para casa, tentava ligar, ela não respondia. Quando eu entrei na rodovia, numa alça de retorno, estava tendo uma blitz policial, e nessa blitz policial, bastante viatura, e um policial no meio da rua. Quando eu coloquei o caminhão, ele mandou eu encostar no acostamento do lado esquerdo, aleluia, eu encostei, eu bastante triste. Lá vem o senhor policial, aleluia, com uma prancheta na mão, falou assim: bom dia, tudo bem, aleluia, documento seu e do caminhão. Eu falei: está aqui, entreguei na mão dele, ele pegou a pastinha, a prancheta e começou a escrever, olhou para mim e não me devolveu os documentos, falou assim: está tudo bem? Eu falei: está tudo bem. Ele falou: aguarda no seu lugar que eu vou fazer uma conferência. Eu falei: está certo. O guarda foi, irmãos, eu sentado olhando pelo retrovisor, ele deu uma volta no caminhão, passou do meu lado, na frente, veio do meu lado de novo, olhou para mim, eu falei: o senhor quer que eu desça? Ele falou: não, fica no teu lugar. Eu falei: está certo, e deu mais uma volta no caminhão, e eu olhando pelos retrovisores, passou na minha frente, veio do lado, ele falou: está tudo bem? Eu falei: está tudo bem. Eu falei: o senhor quer que eu desça? Eu já mandei o senhor ficar no seu lugar. Eu falei: então tá bom, e deu mais uma volta no caminhão, aleluia, passou do lado, na minha frente. Quando ele chegou pela terceira vez do meu lado de novo, eu estava mais alto. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim de baixo para cima, e quando eu reparei, descia lágrima no rosto daquele guarda. Ele olhou para mim e falou: senhor Elias, o senhor acredita em Deus? Eu falei: eu acredito. Ele falou: eu sou o capitão desse pelotão que está aqui, e eu, aleluia, todo dia antes de sair para a rua, eu faço uma oração lá no vestiário, e hoje não foi diferente. 7 horas da manhã nós saímos para a rua, e quando eu estava de joelho, Deus falou dentro do meu coração: eu quero uma blitz na alça de acesso do retorno, aleluia, porque 11 horas vai passar um caminhão branco, dentro do caminhão o motorista é meu servo, o nome dele é Elias, anuncia para ele que é vida e vida com abundância, aleluia. Quando ele falou: senhor Elias, meu Deus, que é o teu Deus, manda te dizer, é vida e vida com abundância, aleluia, o nome do Senhor, a glória de Deus me visitou, como está visitando aqui
aqui na junta novamente. Ele falou, vai em paz e tudo vai dar certo. Andei mais um pouquinho, encostei o caminhão, liguei para minha esposa, ela atendeu. Quando ela atendeu, aleluia, chorando de um lado, eu chorando do outro. Eu falei, o que aconteceu? O que você está chorando? Ela falou para mim, mas por que você está chorando? Eu falei, conta você primeiro. Ela falou, olha, eu estava deitada agora e a voz falou, levanta e tira a sua vida. Para que servir a Deus? Para que viver desse jeito? Eu dei ouvido para a voz, eu levantei. Quando eu entrei na cozinha, passei, fui direto na sala. Quando eu entrei na sala, tinha uma tesoura em cima do sofá. A voz falou para mim, pega a tesoura e tira a sua vida. Quando eu andei para pegar a tesoura, a luz da sala acendeu sozinha e uma voz acabou de dizer, é vida e vida com abundância, é vida e vida com abundância. Naquela hora a depressão foi embora, pânico acabou. A sexta-feira chegou, Deus deu um filho lindo, perfeito, com saúde, tem 12 anos de idade, é músico, selado com a promessa, toca tuba na orquestra, ele é o meu amigo. Aleluia, Deus provou pro demônio e quando ele fala vida, morte não tem poder. E eu já sinto por Deus para anunciar para essa igreja, aonde tiver um espírito maligno, da depressão, síndrome do pânico, do medo que está rodeando a tua casa, a tua família, a vontade de morrer está sendo maior do que viver. Pode abrir a tua boca, dá um glória pro meu nome, pois um glória que vai sair dessa igreja agora. 10 horas 39 minutos é o horário decretado para nós pisar na cabeça do adversário. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, adversário seja repreendido pelo glória e comunhão dessa igreja. Quem está comigo na comunhão pode dobrar a comunhão. Eu já tiro a minha espada da bainha, vai cortar todo o mal que veio te acompanhando da tua casa. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas esse espírito nunca mais vai te perturbar. Seja repreendido pelo glória agora. Deus está entre nós. Vamos cantar o hino 184 e Deus vai mandar a sua palavra. 184 e Deus vai mandar a sua palavra. Rendo graças a Deus também, por quanto no tempo certo o Senhor preparou um dos seus filhos para ser meu esposo, o qual por permissão de Deus permanece numa cadeira de roda, mas o Senhor tem sido suas pernas na terra, e o Senhor também tem sido meus olhos. Isso nunca foi motivo de nós ficar trancados dentro de casa, se lamentando e chorando, por que eu não chego, por que eu não ando, porque nós temos aqui no meio dessa multidão santa, buscando as coisas que é do céu, irmão, porque lá no céu não vai ter cego, lá não vai ter cadeira de roda, mas nós vamos ver a face de Deus como ela é. Dando graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa, irmão. Convite muito especial do servo de Deus, estamos aqui, né, pela primeira vez nesse culto de evangelização. O irmão convidou nós, o Senhor preparou hoje, irmão. Eu vou tentar ser muito breve, muito rápida mesmo, porque o irmão já está olhando feio aqui para mim. Mas eu rendo graças. Glória a Deus. Rendo graças a Deus, irmão. Vou contar com rápidas palavras. Meu esposo, com 12 anos de idade, teve um decreto de morte na vida dele, que não passaria dos 15 anos por causa de uma patologia chamada distrofia muscular progressiva, a qual vai atrofiando todos os músculos do corpo, inclusive coração e pulmão. Mas eu rendo graças a Deus, irmãos, que meu esposo está aqui hoje com 51 anos, uma carinha de 18, e o nome de Deus está sendo glorificado. Rendo graças a Deus também, por quando salvo erro, 10 anos atrás, meu esposo na cadeira de roda, nós estávamos no sítio, assim como esse, e meu esposo foi atropelado de cadeira de roda e tudo por um trator desgovernado. A cadeira de roda deu perda total, mas mais uma vez o decreto de Satanás caiu por terra e o nome de Deus está sendo glorificado. Rendo graças a Deus também que nós tivemos um desejo de nos casar, irmão, e todo mundo duvidou desse casamento. Como é que vai fazer um século numa cadeira de roda, meu Deus? Vai depender da família, mais um para dar trabalho. Mas o louvo e glorifica a Deus que o Senhor foi aquele que preparou uma casinha para nós, preparou e ensinou nós a fazer tudo dentro da nossa casa, lavar, passar, cozinhar e cuidar do esposo. E esse matrimônio santo já tem se completado 18 anos, em nome de Deus, está sendo glorificado. Rendo graças a Deus também, estou sendo muito breve, mas, irmãos, talvez 12 anos atrás, meu esposo teve um desejo, um sonho de tirar uma carteira de motorista, e eu já falo para a irmandade, irmão, se nós colocar Deus, a palavra de Deus, em primeiro lugar, amar Deus sobre todas as coisas, irmão, e o nosso próximo, como nós vemos aqui, como o Senhor nos manda fazer, irmão, é impossível algum plano de Deus que seja um sonho nosso, irmão, mas se esse sonho for agradável aos olhos de Deus, não for atrapalhar principalmente a nossa entrada no céu, é impossível esse plano dar errado, é impossível esse plano cair por terra, é impossível o inferno inteiro pode se levantar contra esse plano, que não tem chance, ninguém pede o operar de Deus na nossa vida, irmão. Mas, irmãos, é impossível também que não venha as lutas, perseguição, humilhação, irmãos, as dúvidas, irmãos. Sabe por que o mundo, ele duvida de nós? Porque nós não somos desse mundo, irmão. Nós somos peregrinos aqui, irmão. E o Senhor se usa das coisas loucas dessa vida para confundir as sábias, irmão. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmão. Um servo, outro na cadeira de roda. E nós não temos capacidade nenhuma. Somos servos inúteis. Mas por isso que nós levantamos diante de vocês, porque vocês olham para nós e vocês veem, é notório. Nós não podemos fazer nada, nós não temos capacidade. E aí o homem desaparece, e aparece somente a glória de Deus.
sonho, quando meu esposo chegou diante daquele médico, o médico falou assim pra ele, levanta os seus braços na altura do ombro. Meu esposo falou, mas só levanta até aqui. Ele falou, o que você está fazendo aqui então? Você não governa o seu corpo, você vai querer governar uma máquina, você vai matar meio mundo por aí, de mim você não tem nada. É a verdade, irmão, do homem nós não tem nada, mas do Senhor nós tem tudo, irmão. Rendo graças a Deus, irmão, que nós vamos embora triste, chateados, irmão, muito por terra. Mas sabe a fé que o Senhor, eu tenho certeza, irmão, eu não estou vendo o rosto de nenhum de vocês, mas o Senhor conhece não só a face, mas conhece o interior de cada um que está aqui. O Senhor é que convidou cada um que está aqui. O Senhor era plano de Deus que vocês estivessem aqui, porque Ele ama as vossas almas. Ele quer que vocês entreguem a vida de vocês, o caminho, o sonho, o plano na vida, tudo na mão dele, que Ele que vai cuidar de vocês, vai realizar o sonho mais impossível que vocês têm. Pois é, essa fé que Deus depositou um pouquinho para cada um de nós que está aqui, desde o pregador até o último lá atrás, irmão, essa fé tem que ficar inabalável dentro de nós. Não podemos deixar ninguém mexer nessa fé, irmão. E essa fé estava firme no nosso coração. E nós fomos em busca de outro médico. Chegou lá, você vai falar a mesma coisa, mas não. Era plano de Deus para ver se nós passávamos nesse teste, irmão. E aí, irmão, nós foi no outro médico, o médico fez todos os testes de força na mão do meu esposo e falou, pode ir lá, ainda pregou e profetizou na vida do meu esposo, sem ele saber. Você vai voltar aqui ainda. Você ainda vai falar para mim como é que a sua vida e da sua esposa vai mudar de agora para frente. Aí os irmãos acham que vai tudo resolvido. Aí foi mamão com açúcar depois. Não, a prova foi maior ainda. Porque quando aquele instrutor de carro viu chegando, uma cega empurrando outra cadeira de roda, ele não deu nada para nós. Ele falou, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E agora, como é que eu vou sair dessa? Foi muita pergunta, muito balançar de cabeça, chacoalhar de ombro. Mas, irmão, eu peguei meu esposo no colo, coloquei dentro daquele carro. Irmão, coloquei o cinto nele, aqui a perna dele, coloquei dentro do carro. E ele olhando isso aqui, ele falou, não é possível. Resumindo, não dá para contar, irmão, foi muita humilhação. Aquele dia tivemos que ir embora, meu esposo não conseguiu virar o volante. Não dá para contar, uma obra muito extensa. Mas, irmãos, eu rendo graças a Deus que há 12 anos o Senhor colocou na mão do meu esposo a carteira de motorista, que não levou nós só aqui não, levou nós em muitos estados. Nós já passou lá em Anápolis, nós já passou em Goiânia, nós já passou em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal, onde só tem onça, nós foi lá também, o Senhor estava conosco. Nós estamos preparando lá em São Sérgio do Xingu, aonde não tinha nem estrada, era passava com o carro dentro do rio, e era ponte, irmão, era pinguela, um buracão no meio, duas tábuas assim, passava só o pneu do carro em cima. Irmão, quer saber? Aquele que todo mundo duvidou que nunca ia dirigir um carro, ele dirige só um carro porque o Senhor preparou de uma carretinha, não me lembra? Essa carretinha já passou por essa terra aqui. Meu Deus, ainda preparou uma carretinha baú para carregar todo o fruto da oração da Irmandade nos 4 cantos da terra. Vocês viram a força que tem a oração de vocês? A oração de vocês move um cego, move uma cadeira de roda. Vocês viram? É desse jeito, irmão. E o que você quer, o que você espera, vem da onde você não imagina. Eu rendo graças a Deus. Deus ainda preparou uma missão para nós agora, por último, no mês de maio do ano passado, para o estado do Acre, 4.400 quilômetros, só nós dois e Deus e os anjos dentro daquele carro. Deus preparou uma carretinha lotada, 600 quilos, desde alimento, máquina de costura, roupa, terno de criança, instrumento. E o Senhor preparou ainda, sabe o quê? Uma moto enfiada lá no meio para levar para um servo de Deus. O servo de Deus, Deus levantou ele, andava 15 quilômetros a pé para atender a obra. Olha o esforço, o Senhor fala para todos nós, esforça-te e eu te ajudarei. Não fique esperando nada cair do céu, não, porque a única coisa que caiu do céu foi o nosso adversário e não prestou. Então, nós quer alguma coisa, tem que lutar, tem que buscar, tem que fazer a palavra da misericórdia. Pode em nome de Deus é glorificado. Eu, graças a Deus, irmão, essa missão, eu não peguei ela de pronto, não, porque o Senhor tem misericórdia. 4.400 não, meu esposo mais obediente do que eu, não, nós vamos, eu falei, Senhor, a irmã ligava, e eu falava, irmã, eu não creio que o Senhor está movimentando o céu. Aí eu ia na carretinha estava vazia. O movimento de Deus não é visto com os olhos da carne. A Irmandade precisa aprender a fechar mais os olhos da carne e abrir os olhos do Espírito. Assim como eu estou enxergando aqui hoje, irmão. Porque os olhos da carne, ele não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Como é que você quer ver? Aí não é fé, aí é o natural. A fé é o sobrenatural. Se você fechar o olho da carne, o Senhor vai abrir os olhos do Espírito de você e vocês vão ver o sobrenatural na frente de vocês. E graças a Deus, irmão. E daí, para tentar encurtar um pouquinho, irmão, Deus preparou, colocamos a caminho, o Senhor preparou todas as coisas. Num dia só, eu vou falar aqui, irmãos, porque eu sei que os irmãos creem em milagre. E não foi nada para nós, irmãos. Eu ali fui buscar a Deus em oração, porque eu estava ainda assim, meu Deus, 4.400, eu não conheço ninguém naquele lugar. Toda viagem nossa, na verdade, nós não vai encomendar, nós não conhece ninguém, né? Mas o Senhor conhece, e é Ele que nos move. E eu rendo graças a Deus, eu fui buscar palavras numa igreja, ninguém sabia. Sentei no último banco, falei, Senhor, manda a palavra para nós em 4. O Senhor falou assim, já não te mandei eu? Te põe a caminho, faz as malas. Eu não quero de você um centavo, eu só quero a sua obediência e eu precisando. Senhor, tem misericórdia, gasolina, pedágio, hotel, 10 dias na estrada para chegar lá, porque não dá só meu esposo dirigir, não dá para nós dirigir de dia, de noite, né, irmão? Mas eu me graças a Deus que o Senhor falou assim, te põe a caminho, faz as malas, quando você chegar lá, eu já vou estar lá. Você é tido pela sociedade como servo inútil, você não tem capacidade, mas eu serei a sua capacidade. Tendo graças a Deus, irmãos, para cumprir a palavra, não vou falar uma riqueza, mas voltando já dessa viagem, para cumprir a palavra, irmão, sabe o que o Senhor fez? Tinha acabado todos os nossos recursos que Deus preparou. E aí meu esposo falou assim, Dani, agora nós vamos começar a usar o nosso recurso. Acabou. A coleta, acabou aquela parte que Deus preparou. Tá bom. Ele falou assim, daqui 15 km
quilômetros, mais ou menos, tem um posto, eu já vou entrar, não vai abastecer. Ah, mas não deu 5 quilômetros, meu celular está podendo do carro. O servo de Deus falou assim, André, eu sei que vocês estão em missão da obra de Deus. Desde quando eu soube, eu tinha um desejo de ajudar e colaborar, mas eu não tinha condição, você acabou de preparar, estou contando para você. Ele mandou, meu esposo abasteceu, o Senhor cumpriu a palavra, que não queria enfrentar o próximo. Irmãos, por isso que tem muita gente triste, depressiva, chateada, doente, tantas coisas, irmão, porque às vezes não obedece o que Deus mandou você fazer. Seja mais obediente na presença de Deus, e não vai te faltar nada, não vai faltar saúde, não vai faltar material, e muito menos o espiritual. Irmãos, orando graças a Deus, colocando o caminho, irmãos, nessa viagem. Passamos numa cidade ali do Paraná, e nós ali com a carretinha lotada, irmãos, graças a Deus, a moto Deus preparou. E aí passamos na casa do serviço, porque a gente vai repousando, né, à noite, viajando de dia, e vai congregando, irmão. Onde a gente para a congregação mais próxima, vai congregando. O irmão falou assim, e essa moto aí? Deus preparou, já está documentado? Não, irmão, nós vamos documentar a hora que chegar lá em Rio Branco. Não, você não sabe da maior. Agora Deus preparou, eu estou trabalhando com despachante, essa moto já vai documentada com o servo de Deus. Mas graças a Deus, estamos contentes com a irmandade. A coleta que Deus preparou, porque Deus, irmão, ele faz o espiritual, mas ele também faz o material. É ele que prepara para a obra dele. Então eu vou contar para a irmandade, porque o nome de Deus tem que ser engrandecido. O Senhor preparou uma coleta, eu levantei aqui de oração, irmão, glória a Deus por nós. Vamos estar saindo daqui a 15 dias com uma missão que o Senhor colocou no nosso coração, lá para o estado do Acre, cidade de Tarauacá. E aí, irmãos, naquele dia o Senhor preparou uma coleta de 20 mil reais, irmãos. Deus preparou a moto, Deus preparou o instrumento, preparou tudo aquilo que eu já falei antes, irmãos. E, irmãos, eu rendo graças a Deus que colocamos o caminho, ali chegando no estado de Rondônia, congregando um culto assim, uma irmandade fervorosa, assim, que nem vocês, irmãos. Chegou no final do culto, meu esposo vai no carro já, um irmão foi levar eu lá. Quando eu cheguei nos pacotes, eles jogaram lá dentro do porta-malas, eu falei, bem, você perdeu o juízo, o que está acontecendo? Aí só tem espaço para cadeira de roda, o que é isso? Ele falou assim, fica quieta, Dani, olha que irmão sem noção, tem um irmão sem noção aí. Ele falou assim, que essa noite, Deus deu um sonho para ele, que ia passar um casal aqui indo para Tarauacá do Acre, e era para nós levar 40 quilos de prego, Dani, o que vai fazer com prego? O povo lá está querendo comida, alimento, mantimento, nós vai chegar com prego. Eu falei, bem, o que faz? Aperta os pregos aí junto na cadeira de roda, depois nós vemos o que faz. Aí, irmão, tendo graças a Deus, no meio do caminho, nós deve estar. Eu falei, bem, eu também tenho vergonha de chegar lá e entregar prego para a irmã. Então nós vamos combinar um negócio. Deixa os pregos quietinho no porta-malas, nós só desce, carrega a carretinha de mantimento e fique em paz. Tá bom, combinado. Irmãos, aconteceu muitas coisas nessa viagem. O engate não aguentou 600 quilos da carretinha, quebrou, caiu tudo pro chão. Mas o Senhor é tão bom, maravilhoso, preparou que nós levar para soldar. E é tudo assim, irmãos. O Senhor, ele não livra nós da prova, ele livra na prova. Para mostrar o quê? Para mostrar o operar dele, para mostrar o poder dele, para mostrar que ele tira nós por cima, irmão. Rendo graças a Deus, o Senhor preparou todas as coisas, irmão. E aí, nós andando nessa viagem, irmãos, ainda o Senhor permitiu o guarda federal para nós. Rendo graças a Deus, esse guarda federal foi na porta do carro do meu esposo e falou assim, o senhor pode me acompanhar? Eu preciso verificar a carga. Meu esposo falou assim, infelizmente eu não posso, porque eu sou cadeirante. Ele já achou esquisito, como é que pode uma coisa dessa pela placa? Ele falou, antes de sentar nos carros, um cadeirante, 4.400 quilômetros de casa, não é normal. Aí para completar a irmandade, meu esposo falou assim, não, mas fica tranquilo, que a minha esposa vai acompanhar o senhor, mas dá um braço para ela, que ela é cega. Rendo graças a Deus, irmão, que ele nem veio me ajudar, porque eu estou assustado com o negócio dele, ele nem veio me ajudar. Eu fui sozinha, passando a mão na lateral do carro, até chegar na carretinha. Quando chegou lá, ele tomou a chave da minha mão, como disse assim, você não é capaz de abrir essa porta, aí eu enxergo, eu posso abrir. E ficou ali descansando lá e pra cá, e o que ele conseguiu abrir a porta? Não abriu, devolveu a chave pra mim, aí eu já conheço o desenho da chave, fui, coloquei, abri, mas aí ele colocava a mão, não deixava eu abrir, colocava a mão na porta da carretinha. Falei, moço, deixa eu abrir pra você ver o que nós tá levando. E ele não deixava, na verdade. Aí eu falei, já sei, você tá achando alguma coisa estranha? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu falei, não, eu vou te explicar rapidinho. Você já viu falar do amor de Deus, da obra de Deus na terra? Ele falou, não, nunca vi. Eu falei, pois é, nós somos da Congregação Cristã do Brasil, e esse é o amor que nos move. Nós estamos levando aqui nessa carretinha todo o fruto da oração dos 4 cantos da terra. Irmãos, é a oração, é para suprir a necessidade daquele que precisa, irmão. Aí ele falou assim, não quero nem saber mais nada, pode ir embora, que Deus acompanha. E nem a carta, irmão. Ele, graças a Deus, nem o documento do carro ele pediu, irmão. Ele ficou transtornado, tinha ele mais 4. Ficou transtornado, entrei pra dentro do carro de volta e seguimos viagem, irmão. Ele, graças a Deus, irmão, só pra vocês terem uma ideia, a rodovia 364, quem tiver dúvida vai lá conhecer, são erosão na pista, pista desbarrancando, é cratera, você tem que escolher um buraco menor pra você entrar dentro, é exaustivo, 200 quilômetros pra você fazer, leva 11 horas, mas o Senhor foi aquele que deu força pra nós, não deixou nós ficar cansados, não deixou nós pensando na hora, no tempo, e clareava o dia, escurecia, e nós tava lá cantando hino de louvor a Deus, e naquele carro, junto com os anjos de Deus, e graças a Deus, meu esposo, irmão, é os olhos que Deus preparou pra mim da terra, e ele vai falando pra mim, Dani, aqui nós tá passando, só tem boi, aqui é plantação de abelha, aqui é milharal, aqui é canavial, aqui é... Enfim, irmão, ele vai contando. E ele falou assim, Dani, eu não queria falar nada pra você não, mas eu vou te contar um negócio. Aqui, já faz mais de 200 quilômetros que eu tô andando, eu não tô vendo uma casa no chão. As casas é tudo em cima de caibro. Lá em cima tem uma escadaria enorme pra subir. Aonde que eu vou ficar com a minha cadeira de roda? Eu falei, bem, fique em paz. Nós tá aqui pela palavra. Você acha que o Senhor deixou nós vir até aqui pra morrer no deserto? O Senhor proverá todas as coisas. E nós tá bom.
anda daqui, vai, nunca termina, e reta e mais reta, e não pode morrer porque tem aqueles buracos enormes, irmãos, e deserto. Os irmãos já pensou? Fecha o olho de vocês. Será que vocês iriam nessa viagem? É mato de dois lados, um dependendo do outro. Se o meu esposo passa mal, quem que me ajuda? Eu vou buscar ajuda onde naquele fim de mundo? Ou se eu passo mal, quem que ajuda ele? Agora, muitas vezes o irmão enxerga, anda e não vem congregar porque fala que está provado. Não precisa ninguém para colocar uma fralda, não precisa ninguém te dar banho, não precisa ninguém colocar um paletó, não precisa ninguém te pegar no colo e colocar no carro. Está provado! Cuidado que você caiu na prova de verdade, aí você vai saber o que é caro e que é amargo. Mas dando graças a Deus, irmão, que nós continuamos a nossa viagem. E aí, irmão, quando chegou num determinado lugar, meu esposo avistou a casinha da serva de Deus. Realmente, aquela casa de madeira em cima, em cima dos caibos, aquela escadaria, mas embaixo, uma casinha de alvenaria. Ela contou para nós que 3 meses antes de nós ir, porque nós não conta, viu? Eu estou indo na sua casa, mas eu não enxergo, tá? Prepara isso, aquilo. Não, nós andamos pela preparação de Deus. O povo de Deus tem que ser preparado. Aí eu não como isso, aí eu não fico aqui, aí eu não sei o quê, aí eu não joelho aqui não, que vai machucar meu joelho. Irmão, nós temos que ser um povo preparado. O Senhor se usa de nós para rei e sacerdote. Nós somos representantes das coisas celestiais na terra, irmão. Tem que ser um povo preparado. E aí, irmão, quando chegou lá, aí ela contou para nós assim, 3 meses antes, passou um servo de Deus aqui, falou assim, irmã, eu vou construir, você não pediu ordem não, eu vou construir aqui para você um quarto, uma cozinha e um banheiro, sabe por quê? Vai ter necessidade por esses dias. Precisa não preocupar com o dia de amanhã, irmão, precisa, vai perder noite de sono, porque tem isso, tem aquilo, como é que eu vou fazer? O Senhor gerou nós, cada um de nós no ventre das nossas mães, alguém deu pitaco, coloca o meu dedo aqui, coloca o meu rim aqui, meu fígado aqui, o Senhor não fez tudo perfeito, e por que Ele não vai fazer perfeito agora na nossa vida? Imagina nós agora entendendo nossos caminhos, nossa vida, nosso sonho, nosso desejo nas mãos dEle, amando a Ele sobre todas as coisas, Ele não vai cuidar de nós? Rendo graças a Deus, que nós chegou ali na casa da serva de Deus, que carregou uma carretinha, e era sua glória. Irmã, você não enxerga mesmo, tem certeza, irmão? Mas esse olho aí é perfeito. Não, irmão, é próximo, me engana, não é próximo. Aqui os olhos é só do Espírito mesmo, a carne não enxerga nada, graças a Deus. Não fica orando para Deus para pedir que quer enxergar. Eu não, quero enxergar e as maravilhas de Deus, isso eu quero enxergar. Rendo graças a Deus, que vamos carregando a carretinha ali. E quando ela viu descer a moto, então, aí a glória de Deus desceu naquele lugar, e vai daqui, vai dali, a irmã, vamos tomar um cafezinho, vocês estão cansados, depois ele faz as três, manda as três para levar lá na beira de rio. Irmão, é maravilha, quem Deus preparar, vai lá. Mas eu rendo graças a Deus, nós tomando aquele cafezinho, eu falei, sei que vocês estão cansados, mas eu já vou pedir oração. Eu falei, pode pedir, irmã, pode pedir. Ela falou assim, sabe o que é? Deus está preparando 2 congregações aqui, é a vila do Gregório e a vila do Outro. Essas 2 congregações, e olha como é que é a nossa condição aqui, não tem nada, é para o fim do mundo, é quase que não no Brasil, os irmãos não entendem, lá quase chegando na Bolívia, em algum país aí que eu nem sei, mas é muito longe, irmão. Graças a Deus, o hospital mais próximo lá, 170 quilômetros, se alguém passar mal tem que sair de helicóptero. Não tem mercado, não tem padaria, não tem farmácia, não tem nada. Lá é só viver pela fé mesmo. E aí ela falou assim, Deus está preparando essas 2 congregações, Deus já preparou os carros, as tábuas, preparou tudo. Só falta os pregos. São 40 quilos de prego, onde eu vou achar 40 quilos de prego? Eu tenho que ir para a congregação, tem a palavra certa, o tamanho certo, só o Senhor vai aparecer na nossa vida. Você não imagina o que aconteceu nessa hora. Eu saí correndo, eu pensando, caindo por cima de tudo, e fui buscar a benção de Deus. Aqui, irmã, o Senhor já sabia, essa obra dele. Ele já preparou 40 quilos de prego. Estava uns 40 quilos de prego, Deus preparou, já construiu 2 congregações, já teve batismo, teve reunião da mocidade, que nunca tinha tido naquele lugar. Irmão, muitas almas já obedeceu, e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras, irmão, o Senhor fez, da restauração da minha comum congregação, que é no bairro de Betel, cidade de Paulínia, interior aqui de São Paulo. Também levarei a saudação dessa linda irmandade para saudar lá com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, por essa liberdade. Só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. O Jardim Infantes Garden, ó, eu até a língua para falar, igreja. Mas onde eu atendo é numa comunidade enorme, da igreja um povo bem animado, como vocês aqui, que gosta de dar glória a Deus. O som lá é bom, o som que nem o som daqui que é bom, o operador lá é bom, que nem o daqui que não abaixa o som. E a passou um moço em frente da igreja, irmãos, era a hora da palavra, Deus tomava o céu que pregava a palavra, ele disse assim, o Senhor pela palavra. O rapaz ia passando em frente da igreja, nunca tinha entrado dentro da igreja, depender de químicos, usuário de droga, nunca nem era nem testemunhado. Mas quando ele ia passando em frente da igreja, Deus tomou quem estava pregando a palavra e disse, você aí, só quem pregava a palavra não via na rua quem estava passando. E quem na rua estava também não via dentro da igreja, mas Cristo viu ele. Quando falou você aí, estou contando que ele me contou. Ele parou, pôs a mão no peito, olhou para a igreja e disse, você está falando comigo? Eu sou um pregador e disse, é com você mesmo que eu quero falar. Aí ele tremeu, né? Ele tremeu, porque ele sentiu preço. Disse o Senhor naquela noite, vou te libertar das drogas, vou te dar uma família, vou te chamar dessa graça, vou escrever teu nome no livro da vida. Deus converteu ele no meio da rua, irmão. E teu batismo está com nós lá. Já faz uns 5 anos e eu estou aqui glorificando.
irmã da obra da piedade da minha comum, ela fez uma cirurgia, que som bom, né? Olha que maravilha. Ela fez uma cirurgia, irmãos, no coração, abriu ela, fizeram a cirurgia no coração, fizeram uma cirurgia bastante complicada, fechou tudo, deu tudo certinho, graças a Deus, foi para casa e teve alta, lógico, uns dias depois teve alta. E quando ela veio para casa, passou um dia, 2 dias, começou a sentir dor, aonde abriram ela aqui para fazer a cirurgia no coração, bem em cima de onde foi aberta. E ela sentiu umas dores muito fortes, o esposo me chamou. Ele disse, irmão, minha esposa está passando mal. Mas antes de eu levar ela para o hospital, vem aqui, Sérgio, orar pela minha esposa. Eu falei, eu vou. Era 1h da manhã, peguei minha esposa, descemos para a casa desse irmão. Ao chegar lá, eu e ele e ela, eu falei, vamos orar. Quando eu falei, vamos orar, o Senhor falou para mim, unge a minha serva. Eu falei, irmão, o Senhor está mandando ungir sua esposa, e serva de Deus, o Senhor está mandando ungir lá. Irmão, faz o que Deus mandar. Então tá bom. Foi feito o serviço da sandução, terminamos, saltamos ele, estamos para cá. Quando deu 3 horas da manhã, ele me liga de novo. Irmão Luizinho chorando, e dava glória, e chorava. Eu falei, irmão, mas o que acontece? Irmão, eu ia levar ela, mas senti de não levar. Vamos sentar. E ela, apaguei a luz, nós estamos deitadinhos ali, ela sentiu uma dor mais forte ainda. Chegou até um grito, eu levantei, acendi a luz, quando eu fui ver, um ferro desse tamanho, onde estava o buraco da cirurgia. Os médicos esqueceram um pedaço de ferro desse tamanho dela, dentro dela. E a unção arrancou o ferro. Vocês não dão glória a Deus? Glória a Deus, aleluia! Deus e Moisinho, amém, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me fez saber, me chamaram para orar pelo meu esposo, 2 anos aqui na cama, irmão Moisinho, não anda, não mexe os braços, não mexe nem o pescoço, só os olhos, foi fazer um exame, e deu algo errado e está aqui, que nem um boneco, 2 anos nessa situação. Não sempre devia orar por ele, mas eu sinto sim. Peguei meu carro e fui lá visitar eles. E ao chegar, ela me recebeu no portão. Entramos para dentro da casa. A igreja, os meus olhos viram diante de Deus e toda a igreja. Eles colocaram ele numa cadeira e parecia um boneco, céus. Os braços caídos, não mexia a perna, nem o pescoço, só virava o olho. Falei, Senhor, irmã, que situação. Pois é, irmão, está 2 anos nessa condição. E faz fisioterapia, e faz isso aí. Eu não aguento mais, meus braços estão todos doloridos. Eu cuido, tenho que dar banho, tenho que dar comida, tenho que trocar. Olha só a situação. Vamos orar, Sérgio, vamos orar. Quando eu falei, vamos orar, o Senhor visitou meu coração e disse, meu Sérgio, unge ele. Serva de Deus, o Senhor pediu para ungir o seu esposo, amém, meu irmão. Foi feito o serviço da unção, só eu, ela e ele, dentro da casa. Logo ungi, irmão, levantando a oração, na mesma posição ele estava. Salvei ela, passei, estou indo embora, irmã. Ela me acompanhou no corredor da casa até o portão, entrei no meu carro, ela voltou para dentro de casa. Foi ali na cozinha, lavar um prato, ali lavando alguma coisa, quando ela olhou para ele, estava na mesma posição, né? Onde punha ficava, continuou lavando a louça. Ele levantou, saiu andando, está andando até hoje. Está andando, está falando, os braços mexem, voltou tudo normal e o nome de Deus está sendo glorificado. Hospital Regional em Osasco, Deus fez um milagre muito lindo também, com uma moça de 22 anos de idade, uma aneurisma, uma das veias na cabeça rompeu, sangrou, caiu durinha no quarto, irmão. Eu vou falar bem claro, ela era tipo assim, o quarto dela era pintado de preto, ela andava só de preto, a mãe dela, nossa irmã, chamava ela, não queria, mas ia visitar a mãe, ela ligava o som bem alto, mas teve um dia que teve encontro, né? Quem não vem por amor, vem pela dor, né? Ah, vem aventurado, tem quem entende a voz, o Senhor vem pelo amor, não vem pela dor. Caiu durinha dentro do quarto dela, 22 anos de idade, caiu durinha, levado para o hospital regional em Osasco. Igreja, eu vi a cirurgia que fizeram nela, abriu a cabeça dela daqui até aqui assim, porque teve coágulo de sangue, teve que limpar. E disseram os médicos à mãe, nós não damos esperança porque a situação já foi muito difícil. E foi em coma vários dias. Mas voltou do coma e com muita dificuldade disse para a mãe, chama os irmãos para orar por mim. Quem não gostava dos crentes, estava chamando os crentes para orar. Tem alguém te humilhando, irmão? Entrega na mão de Deus. Deixa o Senhor trabalhar. Bom, aí a mãe foi falar, que nós vamos orar a Deus, e o Senhor falou para mim, não vai. Levantei a oração, olhei para a mãe e falei, mãe, é orar para ir visitar a sua filha. O Senhor falou para mim, não ir, por que, César? Ela lembrou de uma palavra que foi pregada. Vou entrar na vida de quem você ama. Vai ter um ai. Vai ter 2 ai. No segundo ai eu converso aquela água. Ela contou para mim e eu falei, agora vamos esperar o segundo ai, mãe. Só teve o primeiro, vamos esperar o segundo. Ele não deu muito tempo, uma infecção hospitalar. Eu vi a cirurgia, uma infecção hospitalar no estômago. Abriu, irmão, fizeram uma cirurgia, com 2 cirurgias naquela condição. Eu vi, igreja, diante de Deus que está aqui entre nós. Ficou desacordada dias, quando voltou com muita dificuldade.
simplicidade disse para a mãe: mãe, pelo amor de Deus, pede para os irmãos virem orar por mim. Ela veio até nós vamos orar. O Senhor falou: vai, porque agora eu vou fazer o favor. Entramos na UTI do regional em Osasco. Eu fui do leito do lado do leito da cama dela, meu companheiro foi do outro. Eu, na minha simplicidade, a sua cirurgia, ela estava acordada, peguei na mão dela e segurei, e ela pegou na minha e segurei. Eu disse: Esther, o Senhor Jesus nos enviou aqui, nós vamos orar por você. E vamos sofrendo muito. Olha a cirurgia na minha cabeça, olha a cirurgia no meu estômago. Serva, nós vamos orar, filha, nós vamos orar, o Senhor é poderoso para te levantar. E eu aqui segurado na mão dela, a igreja era na minha. Quando eu acabei de falar isso, ela disse para mim assim: irmão, não vai dar mais tempo, eu estou indo embora. Igreja, diante de Deus que está aqui entre nós, eu agarrado na mão dela, ela foi soltando da minha mão. Eu apertei a mão dela e, na minha simplicidade, disse para ela: Esther, dá glória a Deus. Mas quem acredita que o glória não é espírito na voz embora. Olhei para o companheiro e disse: vamos trabalhar rápido. No serviço da unção, ele fez uma oração de uns 10 segundos. Foi feita a oração da unção para um servo de Deus. Tocou o azeite na testa dela, que ela estava já perdendo a voz. O azeite tocou na testa dela, ela deu um grito dentro da UTI. O grito foi esse: glória a Deus. Quem acredita na glória? Deus libertou Esther, saiu andando, falando. Deus chamou na graça, foi auxiliar de jovem. Agora está lá em Portugal e eu estou aqui glorificando. Posso voltar mais uma? Toco meu celular para Deus, irmãozinho, amém. Olha, irmão, estou me ligando por irmão para me despedir do irmão. Uma moça lá de Carapicuíba, conheço a família, uma família maravilhosa, temente a Deus, essa moça também. E eu quis despedir por quê? Porque nesse exato momento eu vou tirar minha vida. Eu falei: Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu falei: me dá um segundo, eu nem o Senhor que eu falo para essa alma. O Senhor falou para mim: manda ela repetir as palavras que eu vou pôr na tua boca, que eu vou mandar esse espírito embora. Filha, repete comigo, já que você teve a consideração de ligar para se despedir, depois você faz o que você quiser. Repete bem alto: Senhor Jesus. E ela deu um grito lá: Senhor Jesus. E eu disse: me cobre com teu sangue. Quando ela falou: me cobre com teu sangue, se eu tomou ela, manda o espírito sem ser se formou, é médica, no nome de Deus está sendo glorificado. Pode contar mais uma? Não tem que contar a última. São Paulo havia uma família. Quem sabe não fica falando com os outros, não. Vai você ver. Se não tira essência da novela, já fica cutucando, né? Nada você vê daí, rapaz. Para quem não sabe, consegue não? Consegue, não? Olha eu cutucando. São Paulo havia uma família, duas crianças pequenas. Estou olhando, né? Duas crianças pequenas, um menino de uns 4 aninhos de idade, sua irmãzinha de uns 6 para 7 aninhos. Um espírito começou a soprar no ouvido da mãe daquelas crianças e dizia no ouvido da mãe daquelas crianças: mulher, foge de casa, abandona sua casa, separa do teu esposo, pega teus filhos e vai embora. E começou a tormentar aquela mulher. Aquela mulher não tinha a arma que nós temos, irmão. Nós somos tentados, perseguidos, desempregados, endividados. Olha, Deus, nós temos uma arma poderosa como o inferno. Quando vimos o nosso pensamento, uma aceitação, um irmão, irmã, a igreja tem que aprender a clamar o sangue do Senhor Jesus. E não alimentar o demônio. Vai morrer. É Deus, vou morrer. Alimentou o demônio. Ele vai crescer. Aí quem vai estar aqui no teu ouvido? Vai morrer mesmo. Se o mundo teu ouvido, você vai morrer disso. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Você entendeu? Dá glória. Ela não tinha essa arma, alimentou o demônio, pegou as crianças, fugiu de casa. Foi para o estado de Minas Gerais, uma cidade com o nome de Divinópolis, e ali se escondeu com as crianças. E aqui em São Paulo, o pai, ao voltar do trabalho, cadê os filhos, cadê a esposa? E procura daqui, não acha, colocando em jornais aqui em São Paulo, família, me procura, e ninguém achava a mulher e nem as duas crianças. Foi passando meses, foi passando anos, a mulher saiu de Minas Gerais e foi para o estado do Rio de Janeiro, uma cidade com o nome Duque de Caxias, dentro de uma comunidade enorme, igreja, dentro de um arraquinho, se escondeu com as duas crianças ali, de tudo e de todos. Olha que comunhão maravilhosa. Mas de Deus ninguém esconde nada, né? O certo é que foi passando meses, as crianças jogadas, sem estudo, passando fome, chegaram a comer pasta de dente para se alimentar, porque não tinham o que comer, igreja. Aquela mulher não pôde mais cuidar nem mais dela, foi parar dentro do manicômio. Ela ficou louca, igreja. Os espíritos deixaram ela louca, foi para dentro de um manicômio. As duas crianças ficaram jogadas sem pai, sem mãe, sem saber ler, sem saber escrever, e jogando e virando as lacas no lixo, procurando o que comer, batendo nas portas, pedindo um prato de comida. Alguém dava, alguém não dava. Uma família viu a situação e ficou com muita pena da menina, pegou no braço da menina e falou: vem aqui, filha, nós vamos cuidar de você. Olhou para o menino e disse: menino, nós não podemos cuidar de você. O menino virou as costas, foi para a rua e virou um menino de rua.
virando nas latas do lixo, na cidade de Duque de Caxias, batendo nas portas, todo sujo, naqueles maus tratos, já ia fazer 11 anos de idade. Alguém passava, olhava e se dizia, logo tira a vida desse menino, logo acabam com ele, e o inferno batia as palmas e zombava naquele menino, mas o inferno não sabia que na cabeça daquele menino havia uma promessa de Deus. E quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, pode estar dentro do próprio inferno, ele vai buscar o que é dele. Você está dando glória aqui, você vem buscar por alguém que você ama, abra a tua boca, dá um glória abençoado. O Senhor vai buscar aquele que ele ama, vai sentar do teu lado, vai ficar em pé do teu lado, vai dar glória do teu lado, quem acredita, dá um glória. Irmãos, naqueles maus tratos, aquele menino veio pegar umas feridas no seu corpo, uma ferida enorme, começou a comer o menino vivo, irmão, no meio da rua. Uma família passou, viu a situação daquele menino, falou, filho, vem aqui, nós vamos cuidar de você, das suas feridas, cuidado das suas feridas, sarou as suas feridas. Menino, quem é você? Nem ele, igreja, sabia quem ele era, não sabia o nome completo, só sabia o primeiro nome. Sua mente muito fraca devido a tanto sofrimento, noite em albergues com mendigo, noites virando em lugar de feitiçaria junto com a mãe. Os olhos daquele menino viu coisa que não é nem lícito falar aqui para a igreja, mas lá dentro o Senhor guardou aquele menino. Curou a ferida do menino, ele disse que ninguém sabia quem. Lançou para a rua, voltou o menino para a rua, continuou virando as latas do lixo naquela condição. Mas um dia ele andando na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, já como ia fazer 11 anos, começou a lembrar que um dia ele teve um pai, que um dia ele teve uma mãe, ele teve um lar, e não sabia porque estava sofrendo, o que ele tinha feito para passar por tudo aquilo. Parece que eu estou vendo ele aqui agora. Vocês acreditam nisso? Ergueu os braços no meio de uma multidão, numa cidade movimentada, ergueu os braços, irmão pro alto, sem camisa, todo sujo, descalço, e lançou um clamor ao céu, e o clamor foi esse: ó Deus, aonde está meu pai? Traz meu pai aqui. A igreja acredita nisso? Sabe o que Deus fez, igreja? Deus entrou na memória da sua irmãzinha, começou a trazer em memória, em lembrança, sobre o pai, sobre o lugar onde morava. A família que cuidava da sua irmãzinha começou a investigar. E investiga daqui e de lá, descobriram o endereço da casa do pai daquele menino. Enviaram uma carta para São Paulo, e a carta dizia: vem buscar sua filha, mora conosco, que seu filho é menino de rua no estado do Rio de Janeiro. O pai aqui em São Paulo lê a carta, correu para o Rio de Janeiro, naquele endereço, encontrou a sua filha, se abraçaram, se alegraram, e que o adversário havia espalhado, o Senhor Jesus estava juntando. Você está dando glória aqui. Oxalá que o Senhor está chamando alguma coisa que foi embora na sua vida, dizendo por norte, lá, por sul, não retenha. Quem acredita, dá glória. Está vindo nas asas do vento, a libertação de muita família que está aqui dentro. Abre a tua boca, dá uma glória. Aquela tua casa vai caminhar de novo. A tua casa vai voltar o fresco espiritual, vai voltar o milagre naquela sala. Quem acredita, dá glória. Glória a Deus. Cadê meu filho? Seu filho é menino de rua. A cada 2, 3 meses vem a irmãzinha, chama no portão dela e some. Você não vai achar ele procurando, fica aqui. Mas o menino estava virando a lata do lixo. Uma voz meio suave falou com ele: menino, vai visitar a sua irmãzinha. Falando o que estava fazendo, foi visitar a sua irmãzinha. Quando chegou no portão, chamou-a pelo nome. Quem vem vindo no corredor, sua irmãzinha com um sorriso na face. Atrás da sua irmãzinha, um homem também com um sorriso na face. Quando o menino viu aquele homem, disse: é o meu pai. Deus ouviu o meu clamor. Quem crê, dá glória. Se abraçaram, se alegraram. Vamos lá nesse menino, compra uma roupa, veste esse menino, vamos embora, menino, vamos embora. 11 anos aqui em São Paulo, trouxe o pai de volta. Com 22 anos, aquele menino já estava compromissado com uma moça para se casar, já estava noivo, comprando já os seus móveis. Nem ele, nem a moça serviu o Senhor. Alguém chamou a moça para assistir um batismo, Deus chamou a moça na graça. Passou-se um dia, Deus chamou o menino na graça. E a igreja está perguntando como que está esse menino. Eu digo para a igreja: o menino está atrás do público glorificado. O menino sou eu, quem crê, com glória bem gostoso. O escolhido, o diabo não mata. A escolhido, o diabo não mata. A glória bem gostoso. É a vida só que o céu anuncia. Demônio nenhum vai pegar na alça do teu caixão. Nem espiritual e nem material. É vida, receba essa palavra. Aí o menino de rua que não tinha nem um chinelinho para pôr no pé. O ano passado, sabe onde ele estava andando? Na Europa, na rua da Suíça. Quem acredita na glória? Aqui
Epifanias, acarquei o menino vendo joias, e o céu visitando ele, dizendo: eu tiro o homem do esterco e faço sentar entre os príncipes. Minha mãe viveu 60 anos na feitiçaria. Minha mãe virou mendiga. Um espírito de loucura pegou minha mãe. E ela andava São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Ela andava até marcar seus passos com sangue. 60 anos na feitiçaria. Quando Deus me deu a graça de me casar, eu comecei a cuidar de minha mãe junto à minha esposa. Nós levávamos ela para a igreja, fazia o tratamento. Os espíritos se afastavam. Ela se recuperava na saúde. Quando pensava que não batia o portão, minha mãe fugia. Fugia, depois aparecia 6 meses, 8 meses, até um ano ela ficou. Depois voltava cheia de doença, cheia de espírito. Glória ao nome do Senhor. Nós cuidávamos da minha mãe, ela fugia. Nós cuidávamos, ela fugia. Mas um dia, ele mesmo na boca, eu conversava com a minha mãe, ela não precisava nem mudar. O espírito pegava ela. Conversando com ela assim, já mudava a voz, já não era ela mais. Eram os espíritos que tomavam na boca dela. E ele na boca dela falou para mim: sua mãe é meu cavalo. Leva onde quero e fala quando tu quiser. Aqui não, graças a Deus, mas quando todo mundo aí é cavalo do inimigo. Ele monta em cima e leva para as drogas, para a prostituição, para a mentira, para o engano. Quem entendeu da glória? A nossa vida é pai de 6 filhos, irmão. Deus me deu 6 filhos. Senhor, fala para mim: o que você não teve, eu vou derramar na cabeça dos seus filhos. Criei os 6 da graça. Os 6 Deus chamou da graça. Batizou 6 com a promessa. 4 músicos. E o Senhor vai abençoar seus filhos. Tenho filho advogado, tenho filho administrador de empresa, tenho filho dono de imobiliária, tenho... Dá para você dar um glória, amigo? O mais velho tem 34, o segundo tem 30, esse que tem 30 tinha 9 anos de idade, estava sentado do meu lado, minha mãe veio tentar se alimentar, os espíritos atormentavam ela de noite, ela começou a se alimentar, não conseguiu, saiu, eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, tem piedade, ela não tem paz nem para se alimentar, tem misericórdia. Meu filho do meu lado disse: pai, 9 aninhos de idade, que está escrito na congregação cristã? Não, pai, lá dentro, sim, filho, em nome do Senhor Jesus. Ele disse: em nome do Senhor Jesus, ficou de pé, tomou a minha frente, minha mãe vinha voltando para tentar se alimentar, ele apontou o dedinho para minha mãe e disse: vai embora. Os espíritos foram embora da minha mãe. Deus chamou minha mãe na graça. Você não vai dar glória a Deus? Da minha mão e por onde eu estou passado, eu vou saúdo com a paz de Deus. Em Cruz das Graças, uma cidadezinha junto, próxima a Queimadas, perto de Ribeirópolis. Eu disse: tá bom. Ele falou: depois do culto vai ter uma visita, uma criança pequena de uns 5 a 6 anos de idade. E eu agradeço a Deus, irmão, que eu saí de casa debaixo de uma prova difícil, tendo graças ao Senhor, que naquela prova que eu saí, digo à igreja, saí um pouco resmungando, mas eu cheguei neste local e ele mostrou para mim uma prova pior do que a que eu estava passando. Glória a Deus. E ele disse para mim: nós vamos fazer uma visita para uma criança ali em Cruz das Graças depois do culto. Eu falei: tá bom, irmão Domingos, mas tem como o irmão dizer para nós qual é o problema da criança? Se é para criança? Ele disse: é para criança sim. Ela nasceu com uma enfermidade rara aqui no mundo, ela e tem mais 4, ela é a 5ª que tem essa enfermidade, ele dizia. Eu disse: é mesmo? Ele falou: essa doença ela é bíblica, está escrito em Deuteronômio 28, na parte das maldições, a respeito da tisica. Glória a Jesus. Eu olhei para ele e falei: mas que doença é essa? Nunca ouvi falar. Ele falou: meu irmão, essa doença ela racha o corpo todo, como se o chão estivesse recebendo um calor muito grande do sol, e o sol racha, aleluia, ao solo, e vai criando rachadura, e quando racha o solo, o que acontece? Eu disse: ele fica solto, e dá para tirar ele na mão. Ele falou: assim é o corpo desta criança. Glória a Deus. A enfermidade dela é no sangue, vem rachando o corpo todo, da cintura para baixo. Nós fomos lá semana passada, aleluia, da cintura para baixo ela está toda espedaçada, tem pedaço da coxa, da cintura, que só dá para ver, aleluia, o nervo, a pele está em carne viva. Glória a Jesus. Cai pedaço de pele com carne, tudo, irmão. Eu tenho 2 filhas, eu fiquei provado com aquilo, pedi perdão para Deus, falei: Senhor, eu não estou provado.
casado. Glória a Jesus. Aleluia. Ele disse, ele é a única filha que ele tem, um casal recém-casado por volta de 10 anos, e tem esta menina. Glória a Deus. Eu disse, então tá bom, nós vamos lá e vamos fazer a visita. Não perguntei mais nada. O povo lá em Sergipe é um povo humilde, simples. Glória a Deus. E nós congregamos numa igrejinha um pouquinho maior do que essa. E a glória de Deus invadiu aquele lugar, irmão. Aleluia. E num dado momento, glória a Deus, o irmão que pregava saiu da tribuna, esticou a mão para uma moça que estava sentada na lateral. Ela acreditou, levantou e se pôs com a cabeça embaixo da mão do irmão. O Senhor veio e batizou esta moça com a promessa. Glória a Jesus. E o culto foi decorrendo, e aquela menina falando em língua, nós paramos para ouvir ela falar em língua, e como um soldado ela foi marchando no corredor, e no terceiro banco tinha uma velhinha de cor. Ela chegou próximo da velhinha, abriu os braços falando em língua. A velhinha acreditou, levantou, abraçou a mocinha. Deus batizou a velhinha com a promessa. Eu agradeço a Deus, irmão, que o culto foi decorrendo uma glória, e quando encerrou aquele culto, aleluia, um se falava em língua, outro chorava. Nós encerramos, e o ancião disse para nós, o irmão Domingo, é aí de frente, do outro lado da rua, a visita da menina que eu falei. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Nós tínhamos levado uns moços conosco, uns meninos que gostavam de dar glória, que tocaram violão, porque, irmão, dependendo do dialeto que você fala com alguém, se a nação não for a mesma, não há milagre. Glória a Deus. Eu agradeço o Senhor que nós decorremos para aquela casa. E quando eu cheguei, irmão, eu vi uma casinha simples, muito simples, ali de chão batido de barro, telhado de palha de coco, um quarto no fundo com uma cortina de pano lençol dividia, um sofá cheio de buraco. Eu olhei pro irmão e disse, aqui. Ele falou, aqui a menina tá lá dentro. O pai disse pra mim, irmão, não se espante nem se escandaliza, ela tem que ficar toda nua, porque se ela pegar roupa e vestir, a doença é tão maligna que cola na pele e ajuda mais ainda a arrancar. Ela tá coberto com um saquinho de leite, tipo ser colado um no outro, e tá em cima da cama deitada. Irmão, eu entrei no quarto, vou falar devagar, minha garganta já se foi. Eu entrei no quarto, irmão, e cheguei lá no quarto e vi um quadro muito difícil, muito difícil. De uma criança deitada, toda nua, da cintura para baixo se espedaçando toda, pedaço de carne, dava para ver até um pouco do rosto da menina, e ela chorando, resmungando, que voz já não tinha mais para chorar. Eu confesso para a igreja, eu vim para fora, do lado da sala, sentei num sofá, baixei minha cabeça, e eu não lembro quantos perdão que eu pedi para Deus. Porque tem gente que reclama da prova, não sabe nem o que está passando o outro, né? E o Senhor pediu para contar esta obra aqui hoje, irmão. E perguntar para você se a tua prova não for pior do que essa. Aleluia. Então você dá glória ao teu Deus hoje aqui. Eu agradeço a Deus que voltamos, aleluia, para a sala. Ficamos ali conversando um pouco, eu tentando disfarçar, que quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão, mas a base da tristeza me tomou. O irmão Domingos disse, vamos orar. Eu falei, vamos. Aí que a metade da igreja foi para aquela casa. Pegou um irmão, um violão, e já cantou os dois hinos. Ele foi puxando a comunhão, não tinha para onde fugir, eu tinha que abrir aquela oração. Dobramos o joelho, e Deus deu uma oração simples, irmão. Deus tomou todos uma virtude e levantamos. Eu fui perguntando um a um, começando do ancião, se Deus tinha mostrado alguma coisa. Junto aos irmãos que foi conosco, Deus não revelou nada para ninguém. Eu fiquei preocupado com aquilo. Falei, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Uma oração dessa, nós vamos deixar aqui e vamos embora, Senhor. O que Tu vai fazer? Tu não mostrou nada para mim, eu não vou pregar nada da carne, eu vou encerrar esse coração aqui. Aleluia. Deus falou no meu coração. Sabe a mocinha que eu batizei com a promessa na igreja? Alamaia. Eu disse, sim, Senhor. Pergunta para ela se ela tem alguma coisa. Se você quiser ver milagre, pergunta para ela se ela tem alguma coisa. Eu olhei para a menina e disse, moça, Deus te mostrou alguma coisa? Ela estava de cabeça baixa, com o véu coberto, o rosto quase todo. E ela levantou para dizer não com o rosto, e a linguagem tomou a boca dela na hora. Glória a Jesus. E ela balançava dizendo que não, e a linguagem na boca dela. E nós esperamos aquele movimento, porque o rosto dizia que não, mas da boca dela parecia que saiu sim. Glória a Deus. Eu agradeço
o senhor que ela olhou para a velhinha, como se estivesse dando um toque para a velhinha deu um pulo na roda, veio marchando como um soldado e se pôs em direção do quarto na hora. Glória a Deus! Aquela criança não podia pegar, não podia encostar a mão nela, e as duas foram marchando como um soldado em direção do quarto da criança. Eu agradeço a Deus que Deus falou para mim, quer ver milagre, vai atrás das duas. Aleluia, eu agradeço a Deus que nós caminhamos para dentro do quarto, e quando cheguei no quarto, aquela menina arrancou aquele lençol feito de plástico em cima do corpo da criança, e ela gemia de dor, pegou a criança no colo, falando em língua abraçada, ficou uns 15 minutos. Você deu glória para Deus, agradeço, Senhor. A mocinha passou para a velhinha pegou a criança, e falando em língua, ficou uma meia hora, e ela massa a ira. Hoje Deus vai provar para você que a linguagem que está em ti até a eternidade morre. Saímos daquela casa 4:30 da manhã. Como é gostoso. Como é gostoso, Giovanni. Como é gostoso. Tem um povo que fala o mesmo dialeto. Aleluia. Se tiver algum espírito contrário aqui, na linguagem que está na tua boca, ele vai correr hoje. Pode dar glória. Eu estou vendo o demônio. Aonde vai hoje? Saímos dali da madrugada, 4:30 da manhã. Eu, os irmãos que foram conosco, o ancião, o cooperador, andando na rua e falando em línguas. A criança não dormia, só gritava, parou de gritar e deu um sono profundo na criança. Vamos embora. Eu agradeço a Deus que eu, depois de 3 dias, eu estava atendendo o culto de queimadas, aonde atende o irmão Silvano, que veio lá com o mundo do irmão Mauro nos dias desses. Eu estava lá. E, irmão, lá no Sergipe, Nordeste, os nomes é tudo meio estranho. Eu peguei a lista para ler e decorar um pouco, para não falar o nome da cidade um pouco errada. Enquanto eu estava lendo na hora da testemunhança, uma irmã levantou. E ela gritou para a igreja: Deus seja louvado. Antes do povo falar amém, eu vi um chorando, outro falando em língua, um povo pulando. Eu falei: meu Deus, essa irmã é aquela do milagre, que tem um monte para contar, quer ver? Eu agradeço ao Senhor que ela só disse isso 3 dias atrás. Os anjos de São Paulo passou em casa, junto com o povo da minha região, em Queimada. Aleluia. Minha filha estava se despedaçando todo com a doença da Zika. Glória a Jesus. Deu um sono profundo nela. Eu e o meu esposo que está aqui fomos dormir 5 da manhã, relembrando daquilo que Deus estava fazendo no quarto, abraçando ela, entregando para outra irmã. Acordamos tarde e eu preocupei que era quase meio-dia pelo horário que dormimos. Aleluia, não despertei cedo. Falei para ele: levanta, vai ter que dar comida para ela, porque nem da cama ela levanta. Eu corri sem lavar o rosto para dentro da cozinha, fiz o mingau correndo, e quando eu cheguei no quarto eu não vi ela na cama. Glória a Jesus. Procurei na sala, procurei daqui, eu fui para fora. Quando eu cheguei no quintal, ela estava nua, brincando na terra, com pele nova. Quem foi isso? Glória a Deus. Ela dizia: hoje está dentro dessa igreja, andando e vestida, e o demônio ficou confundido. Agradeço a Deus. Olha, 8:22, perdoa. Agradeço a Deus que sempre no nosso meio. O Senhor Jesus tinha isso. Ele andava 12. Um não cria, outro traiu. Então não vai ter de monte aí no nosso meio. Tem pra onde fugir? Todo mundo é anjo. Mentira. Mentira. Que hoje você se juntou aqui sendo anjo, dá glória ao teu Deus. Cheguei na minha região, contei com um amigo, hein? Crente. Ele disse: não, essa daí é terrível, hein? Falei: é terrível, Deus foi mesmo. Ah, rapaz, eu pago a passagem, eu quero lá ver. Falei: então paga, porque jogador de pouco é assim, tem que pagar, falei: então paga também. Viajando. Cheguei na casa do irmão Domingos, do ancião. Ele falou: eu quero contar outra obra para você. Eu falei: mais outra Deus fez? Quero que você conte uma obra para os meninos que veio aqui. Ele falou: não, eu quero te levar numa casa. Vamos lá na casa da menina. Eu falei: lá mesmo.
Então vamos lá, você sabe onde é? Vai ser, pode ser. Eu deixo aqui 11 dias, ele tem um pisado no carro. Peguei ele, coloquei no carro, 2 irmãos e fomos. Aleluia. Hoje, se tiver algum espírito de Tomé, você vai correr daqui a 1000. A 1000. A 1000. Se você não crê nos milagres, você não crê na coroa que te espera. Cheguei na casa, vim pra aqui, pra lá, no Matagal, desci Cruz da Graça. Está no relatório, queimada, Cruz da Graça. Irmão Domingos, o cooperador, irmão Silvano. Se você for mais Tomé do que for, relata o relatório, liga lá e pergunta pra ele, né? Aí cheguei na casa, parei, desci, o Domingos estava para avisar o ancião. E eu falei, o que esse irmão Domingos está vindo? Desci, bate-papo. Ninguém saía, gritei pelo nome da mãe, ninguém saía. Uma vizinha do lado disse, ô, o que foi, meu filho? Eu falei, ô, minha senhora, cadê aquela mulher que morava aqui? Ela saiu, o que aconteceu? Ela vai demorar? Ela falou, você não sabe o que aconteceu, não? Eu falei, não. Aí já chamei o irmão de canto. Falei, fala. Não, teve uns irmãos de São Paulo aí, numa noite, e eles falavam uma língua que eu nunca ouvi na minha vida. E eu conheço a situação deles e da filha, desde pequeno tinha essa enfermidade. Os irmãos foram embora de madrugada, no outro dia, menino, ela dizia, a criança estava no quintal que ela gritou para mim ver com pele nova. Aleluia. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Mas cadê ela? Ah, a notícia correu no vilarejo. Eu falei, correu, foi parar lá na cidade. O prefeito sabia dessa situação, veio até para ver. O prefeito olhou e falou, mas se Deus fez isso, eu quero fazer uma coisa melhor. O prefeito foi, Deus tomou o coração dele e deu uma casa no centro para ela. Você vê essas coisas, irmão? Quando a miséria vai embora, a verdade chega. Você quer vencê-lo? Miséria, em nome de Jesus Nazareno, desce a minha igreja. Graças a Deus, por tudo bem. Por tudo que Deus tem feito. Aí, irmão, um dia eu fui levantei para atender a reunião de jovens, parecia um enxame de abelha na igreja. E eu procurei, não achei. E lá é o contrário. Quando eu fiquei de frente assim com as meninas, eu vi que estava um alvoroço. E elas levaram, parece que combinaram, 35 bonecas aquele dia na reunião de jovens. Tinha Homem-Aranha, tinha Capitão América, tinha tudo isso aí. E eu pregava para eles também. Eu não abria. Eu fui lá, me dobrei o joelho na beira da gradinha, comecei a conversar com as meninas. A Ana hoje está uma mocinha, e ela é a chefe da reunião. Ana, como é que é o nome dessa boneca? É Barbie. A Barbie já batizou? Uma boneca não batiza? Eu falei, quando nós era criança no Paraná, até garrafa de tubaína nós batizava. Se tivesse boneca, então. E elas começaram a ficar atenção para mim. Tinha uma pequenininha, na época estava uma febre, Natal de LOL. E eu fui lá na dona da boneca, eu falei, essa é importada, é importada. Se ela é importada, ela fala em línguas. Ela parou, olhou para mim e falou, irmão, tá bem hoje? Eu falei, eu estou normal. Agora vocês convidou todo mundo para vir na reunião. Vocês têm que ensinar ela como é que faz. Me ajuda aí. Mostra para elas, tem que ficar quieto. E elas foram guardando e ajeitando. E eu voltei para o púlpito. Olhei no relógio, tinha passado 10 minutos nessa conversa. Irmãos, e quando eu falei, Deus seja louvado, entrou uma mulher na igreja com o menino no colo. O menino com o rosto enfiado dentro do peito. Me chamou a atenção, tocamos a reunião. No outro domingo ela voltou. O menino já saía do colo dela e ia para o colo do pai. Na terceira reunião, um carinho, caminhãozinho amarelo. E brincava no corredor com o caminhãozinho. Deu a hora do recitativo. Ele passou, pegou na mão do Davizinho. Nunca tinha recitado. Vamos, Davi. Chegou nossa vez de recitar lá na frente. E veio e recitou, eu não comentei nada, não falei nada. E a irmã que levou ela na igreja falou, você viu a obra que Deus fez? Não vi. Ó, você viu minha amiga? Vi. Então, eu vou te contar a história. O menino foi tomado de uma depressão, 6 anos de idade. Se trancou dentro de um quarto. Não tinha carrinho, não tinha remédio, não tinha amor de vó, não teve psiquiatra, psicológico, que deu resultado no menino. E ela teve que parar de trabalhar. E no domingo de manhã me ligou e disse, me leva numa igreja para me escutar alguma coisa de Deus. Eu lembrei da reunião, falei, vem, corre, vai começar um culto agora, vem que você ouve a palavra. E eles põem nós em cada assunto, né, irmão? Ela falou assim, eu olhei no relógio, era 10 horas, ela mora pertinho da igreja. Eu fiz uma oração. Senhor, o irmão Aldo é atrapalhado. Permita que hoje ele atrase a reunião até nós chegar, para ela pegar desde o Deus seja louvado. Falei, você não fez isso? Fiz. Não faça mais que nós é fraco. Agora me conta a obra. Você não viu? Não vi. Naquele domingo, quando o irmão disse as palavras Deus seja louvado, que nós estávamos entrando dentro da igreja, quando a mocidade respondeu o amém, a depressão foi embora por completo.
assim, ó. É num amém, é num glória, é num aleluia, é num sorriso. Lamassuiá. E como essa? Olha, eu vou contar mais tudo, tá? Vai passar agora, se Deus quiser. Eu estava no atendimento de uma reunião de jovens. E agora a gente vai tomando mais juízo, né? A orelha cresce. A gente vai tomando juízo, né? Mas na reunião de jovens, eu era fora da caixinha. E tinha 7 meninos sentados assim, igual os irmãos, assim, no banco. Irmãos, e pensa no menino arteiro. Eu fiz de tudo, irmão. Só partei descer do fundo. Ele nem ligava. E fazia uma bagunça. E a igreja inteira olhando para lá. E eu aqui entendendo. E eu falei, Senhor, hoje eu vou pagar todos os meus pecados que eu fazia lá na reunião de jovens. E quando eu quis perder a comunhão, o Senhor chegou. Eu pedi para você ser criança. Seja criança. Senhor, já fui, que jeito. Chama ele para pregar. Deixa que o resto eu que vou fazer. Ah, acabou, não é mais comigo. Toquei a reunião, podia vir no banco, podia. Anuncia a palavra. E eu comigo aqui para agora, pego ele. A hora que eu chamar ele, ele vai ficar com vergonha e não vai vir. Ô menino, vem pregar a palavra. Estava de terno, gravado, 6 anos de idade. Gritou, hoje eu prego a palavra. Falei, Senhor, vai pregar que jeito? A inocência, Deus ama a inocência. É o primeiro céu já manifesto aqui na terra. Aí ele veio, eu vi que ele ficou triste. Você está triste, eu não sei ler. Vou fazer um trato com você. A partir de agora você vai ser pregador da palavra. Mas tem uma coisa. Qual é, irmão? Se você pregar aqui, você não pode descer lá e fazer o que você estava fazendo. Por quê? Porque depois ninguém vai crer na tua pregação. Tem que ter postura. Falei, e aí, você aceita? Quer pregar ou quer voltar ao que estava fazendo? Não, eu não quero pregar. Então vamos pregar. Eu ajudei ele a ler 3 versinhos, eu falava, ele repetia. Falei, tá bom, ó, trato, hein? Ele foi sentar e eu cresci, né? A igreja inteira, e o menino sentou. Falei, glória a Deus, agora dá para pregar. Quando eu fui dar continuidade, a voz de Deus dentro de mim. Hoje você não prega uma vírgula ou uma palavra. Mas Senhor, não prega. Eu fiquei assim, ó, olhando para todo mundo. Se eu pudesse dar liberdade para as irmãs, eu dava. E eu não conhecia ninguém na igreja. Ninguém. Quando eu cheguei no primeiro banco ali, tinha um menino de 12 anos, semblante caído, triste, derrotado na reunião de jovens. Me chamou a atenção. Eu não podia pregar. Você, vem aqui, vem pregar a palavra. Ele pediu licença, palitozinho, gravar. Recebi ele no corpo. Já pregou? Nunca preguei. Você faz igual o outro eu faço. E eu sentei na cadeira e clamava o céu, Senhor, eu não aceito uma criança nessa situação. Me mostra alguma coisa para me pregar para ele. E o céu se calou comigo. E ele leu, terminou. Que ele foi descer, eu não deixei ele descer. Eu tirei ele do canto e comecei a conversar com o menino. Falei, escuta, mediante tudo que você viu aqui, ministrou, não nasceu nada no teu coração. Aquele semblante triste, baixou a cabeça, eu esperei. Vocês acreditam nisso? Lógico que acreditam. Até um jargão que a gente... Vocês acreditam? Lógico que acreditam. Quando ele levantou, ele ficou vermelhinho. Os olhos pareciam uma jabuticaba brilhando. Abotoou o palitozinho, olhou para mim e falou, irmão, nasceu uma coisa aqui dentro de mim. E o que foi? Deus contou para mim, parecia os profetas velhos. Deus contou para mim que Pedro vai sair da prisão. E o sol da justiça vai raiar dentro da casa de alguém hoje, nessa reunião. E eu fiquei com medo, mas ele estava tomado por Deus. Eu falei, então prega. Ele foi atrás da tribuna naquela mansidão. Botou a mãozinha assim,
um pezinho para trás, parecia pregador antigo, apontou no fundo da igreja: Pedro, sai da prisão agora, pois o dedo aqui só da justiça raia dentro da tua casa agora. Essa é a palavra. Acabou a reunião, bom, 7 dias. Estou quebrando as coisas aqui. Pelo menos a tribuna não vai deixar. 7 dias. Telefone toca. Mas Deus, amém, tudo bem? Você lembra do menino, né? Conhece ele, não? E a história dele? Eu não conheço ele. Vou te contar a história dele. E o que Deus fez na casa dele aquela tarde? Quando nasceu, o pai rejeitou ele como filho. Pegou ele, a mãe, botou para morar na rua. Jogou a roupa no meio da rua. E eles foram morar debaixo da ponte. A mãe ficou sabendo, não era crente, ficou sabendo, pôs dentro da casa dela. Mas ela ouviu falar do evangelho, começou a congregar, desceu nas águas do batismo. Quando desceu nas águas do batismo, as palavras mudaram, a fisionomia transformou, as roupas modificaram, o cabelo modificou. A mãe chamou: onde você está indo? O que você está fazendo? Eu criei em Jesus Cristo. Glória. Segunda doutrina na congregação cristã no Brasil. Agora eu sou crente. A mãe falou: crente dentro da minha casa não mora, vai morar debaixo da ponte com o teu filho. E o menino cresceu sem pai, sem amor, sem amparo. A depressão pegou a mãe, o pânico, a miséria. Naquele dia a depressão judiou. A mãe chamou, passou o único terninho, o único sapato, botou em cima da cama: vamos para a reunião. É a última reunião que nós vai, porque a mamãe não consegue mais conseguir andar, a depressão judiou. Vamos lá, é o último recitativo, é o último ir, é a última reunião. Faz o que você puder, porque nunca mais nós vai voltar lá dentro. Veio com o decreto da morte. Ah, tá. A mãe sentou no último banco, última palavra, última oração. Mas ela fez uma oração: Senhor, eu vim me despedir da tua casa. Trouxe meu filho para se despedir da tua casa. Glória. Ele não sabe o que é amor de pai, não sabe o que é amor de família. O único amor que eu encontrei foi nesse lugar. Mas a depressão me judia, me castiga, e eu não consigo mais vir. Mas me dá um sinal dentro dessa reunião. Se tu ama meu filho, tem uma história na vida dele, vai me arrancar da depressão. Ninguém prega hoje nessa reunião. Da palavra da própria boca do meu filho. Eu só quero ouvir: Pedro, sai da prisão, sol da justiça raia dentro da tua casa. Uma outra oportunidade. O irmão depois, como cooperador numa outra congregação, iniciou a obra. Irmãos, depois, o ano passado, esse irmão que pregou na reunião de jovens, ele foi confirmado como ancião, melhor, ano retrasado, no Jardim Carna, e eu, dessa comunidade, fui transferido junto com ele, na mesma igreja. Aí nós voltou a tocar junto, orar junto, pregar junto, viajar junto. E agora esse ano o Senhor me confirmou como ancião. E eu voltei lá no início de tudo, lá no Parque Gerácio, Santo André. Quando comecei na reunião de jovens, uma dificuldade, 60 restativos, com droga, com ideologia, com suicídio, com depressão. O Senhor fez tudo para nós. E quando entreguei a reunião, com o violão na mão dos meninos, incentivando a oração, irmão, nós fazia cada coisa que eu acho que fosse hoje eu tinha coragem. O Israel, meu primo de profissão, ele fala assim: ei, primo, agora eu estou ancião de ti, tem coisa que acho que eu não tenho coragem mais de fazer. Nós fazia serenata no meio da rua, saía no Covid, e Deus arrancava a depressão, mandava para o inferno. E quando deixei de ser cooperador de jovem, entreguei a reunião de jovem com 220 recitativos. Então, estamos lá no Parque Gerácio, junto com a Irmandade. Nossos cultos são quarta, sábado e domingo. Convite, a porta está aberta, o prazer, a hospitalidade. Nós não sabemos se vai dar conta de fazer igual vocês aqui na rua. Nós estamos lá com o coração aberto. Tá bom? Estejam lá conosco, quarta, sábado e domingo. Não precisa nem cortar Diadema, São Bernardo. Pega o Rodanel, vocês vão sair lá em Mauá. Ó, vai virar trevo, dá certo?
Tá bom? Por onde passei, trago e levo saudação com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Saudação da Irmandade da cidade de Mirabela, região que tu saúda, Senhor. E ao voltar também levarei a vossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, tem 17 anos, está completando que eu congrego aqui. 17 anos que venho e hoje é a primeira vez que estou levantando, irmão. Irmão, eu agradeço a Deus pela esperança da vida eterna. Sou um ancião caipira de pai e mãe. Moro na roça, irmão, mas pensa no ancião, apaixonado por seu povo sou eu. Sou apaixonado pela mocidade, todos me chamam de paizinho, chamam a minha esposa de mãezinha. Vamos tocando o barco assim, irmãos. Então estou feliz na vida por estar aqui com vocês, irmão, mais uma vez, e por essa oportunidade que o céu me concede, estar aqui louvando e glorificando o Senhor. Irmãos, eu estava, irmão, em casa, há um tempo atrás aí, o Senhor de Deus da Europa me ligou. Agora, às vezes, imagina, um caipira. Irmandade do irmão, o Ministério da Europa me ligou, irmão. Pediu para me atender, me convidou para atender uma reunião da mocidade em Amsterdã, na Holanda. E também em busca dos dons de Deus, também na França. Uma pessoa, irmão, que não sabe falar nem português, eu sei falar é caipirês, baianês, mineirês, sertanês. Essa é a minha língua que eu falo, nem português não sei falar. Irmãos e os servos de Deus me ligaram e... eu, irmão, logo liguei para os servos de Deus, nosso irmão João Santinho. O Senhor dava graça dele a atender a Europa nessa época. Liguei para ele e falei, irmão João, posso ou não posso ir? Ele falou, o Senhor te confirmou, meu filho? Falei, confirmou. Então vai em paz, sabe como entra e como sai. Tá bom, filho? Tá bom, irmão, então irei. Leva a saudação nossa para o ministério de lá. Irmãos, saiu ali minha velha, eu e ela. Irmão, ela também é um pouco... sabe falar uma outra língua mais que eu. Deve falar aí, sertanejo mais assim, mais refinado. Irmãos, e saí eu e minha esposa, sem nenhuma carta convite. Nós saímos sem... e foi naquela época que a Europa começou a quebrar. Irmãos, e um detalhe, irmão. Eu estava na minha comum, estávamos nós com aquela irmandade que só me traz alegria. Irmãos, e a luz foi embora. A hora que a luz foi embora, irmão, eu tive que pregar, você lembra disso? O menino daqui na frente. Eu tive que pregar, irmão, pregar no escuro. Não tinha nada. Os meus irmãos pegaram os farol do carro e jogou dentro da igreja. O Senhor deu graça de pregar sobre a sexta trompeta. O Senhor entrou num fundamento muito maravilhoso. E chegou a hora, minhas filhas. E o Senhor falou assim, irmãos, eu vou dar um susto no continente europeu, diz o Senhor. Eu vou dar um susto. Vai ser um espanto só. Eu vou acordar um gigante que está dormindo há mais de 100 anos. Eu vou parar os portos. Eu, Senhor, vou parar os aeroportos. Mas eu vou fazer milagre e o povo europeu vai saber que eu sou o Senhor. E foi a palavra muito profunda, irmão. Daí 11 dias, aquele vulcão daí. E o Senhor falou, no final da palavra, para que ninguém duvide, ou fica com alguma dúvida, diz o Senhor. Esse gigante é um vulcão que está dormindo, mas eu, o Senhor, vou despertá-lo do sono. E os jornais vai ter que falar que eu opero. Irmão, daí 11 dias, o vulcão acordou. Lá na Islândia, é isso? E acabou, irmão, ali a Europa entrou em colapso. E foi nessa época que eu fui chamado para atender, irmão, a reunião da mocidade em Amsterdã, na Holanda. Aí minha velha, irmão, falou assim, e agora? Você pregou, profetizou e agora o vulcão não vai deixar nós ir. Como é que nós fazemos? Eu falei, minha velhinha, vamos lá, vamos servir o Senhor, meu amor, vamos, está pronta para ir, vamos. Fizemos rapidamente, irmão, o passaporte, rapidamente. Fizemos lá, tem uma facilidade muito grande na cidade vizinha. Fizemos na hora, irmão, foi rápido, fizemos o passaporte. Entramos no avião, irmão, sem carta convite, sem nada. Não tinha nada na mão a não ser, irmão, um seguro de vida que nós tínhamos que fazer ao comprar a passagem. Irmãos, e ali chegamos, irmão. Só que quando chegamos em Amsterdã, irmão, cadê que algum telefone funcionava? Nada. Os irmãos tinham ido para a Irlanda, na reunião da mocidade. O vulcão segurou todo mundo lá nos aeroportos, não pôde sair. Ficou eu e a velhinha minha lá, irmão. Eu e ela lá. Só, irmão, que nós estamos vendo só o Polícia Federal pegando o povo e jogando no lado. Pegando, deportando e só colocando o deporte no passaporte. Ela olhou para mim e falou assim, peraí, se nós não entrar aí no país, eles vão colocar nós num avião para nós sumir daqui, não vai? Falei, se tiver um avião, meu amor, nós vamos. E ela falou, e se não tiver? Se não tiver avião, cadeirão.
Não tem outro jeito de fazer. Só Deus para fazer uma obra. Ela falou, meu amor, você está confirmado? Eu falei, confirmado por Deus. Nós não viemos fazer turismo. Nós viemos atender reunião da mocidade em busca do som de Deus. E eu estou autorizado por Deus. Eu estou autorizado por Deus para vir aqui. Irmão, sabe quando é? Deus mandou uma palavra ainda na minha comum. Usou de mim, o senhor falou assim há pouco tempo agora. Homens tão firmes que somos. Estamos expulsando 1000 demônios e no outro dia estamos correndo no vira-lata. Irmãos, e naquela hora eu vi que irmão que começou a dar uma balanceada. Falei, meu Deus, eu tenho que mostrar fé porque minha esposa tem que alimentar da minha boca espiritualmente. O que eu faço, Senhor? Eu falei, Vandeide, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse povo, vamos tudo passar na frente nossa, vamos dar uma de europeu bem educadinho, vamos passar tudo para frente, vamos lá, vamos deixar eles passar, vamos ver o que vai acontecer. Irmão, fui passando o povo, passando, e o povo agradecendo naquelas línguas deles lá, que nós não entendia nada. Irmãos, e foi passando. Só que chegou a hora, irmão, que não veio mais ninguém. E ficou só aqueles que nós tínhamos passado para frente. Ela falou, agora enfrentar as onças. Falei, vamos enfrentar então, em nome de Jesus. Vamos, meu amor, vamos. Você está liga comigo na comunhão? Estamos aqui em missão ou não estamos? Estamos em missão. Então liga comigo na comunhão. Cadê seu passaporte? Está aqui, me dá aí. Vamos junto, vamos topar junto na comunhão. Vamos. Irmão, na Holanda, eu não sei falar português, não sei falar holandês, não sei falar inglês. Nada. Naquela hora, irmão, chegou minha velhinha ali toda assim, sem jeito. Aí, irmão, 4 policiais naquela cabine lá. Aí, irmão, eles falaram na linguagem deles lá. Quando eles falaram, o Senhor me tomou. Comecei a falar em holandês com eles. E vamos conversando. E a conversa foi boa, mas eu não sei o que eu falei. Irmãos, e eles conversavam. E eu falando holandês, falando o que eles me perguntavam. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam que o Senhor vai dar para vocês hoje aqui, minha senhora? Vocês creem no poder de Deus, filho? Glória a Jesus, aleluia. Irmão, naquela hora, o policial olhou para mim, carimbou, irmão, deu as boas-vindas em holandês. Eu respondi, irmão, obrigado em holandês, e Deus abençoe em holandês. Irmão, pediu que eu entrasse. Irmão, saiu eu e minha esposa, irmão, alegre. Ela falou assim, onde você falou? Quem que você falou? O que foi? Falei, o Senhor me tomou. E eu falei assim, ó, não precisou fazer força. Saiu, eu estou todo arrepiado, estou sentindo o poder de Deus. E tem mais milagre, minha velha, tem mais milagre. Irmão, o policial falou assim, agora vai, em holandês, vai até não declarar. Tem alguma coisa? Eu respondi em holandês que não tinha nada, irmão. Mas minha esposa parece que estava mudando. Irmão, levou cada sacola desse tamanho, irmão, bolsa desse tamanho. Falei, minha velha, agora tem que ter mais fé, que eles vão segurar nós aqui, porque você parece que vai mudar para a Europa. Ela falou, não, o mesmo Deus que te tomou vai tomar de novo agora. Glória a Jesus. Os policiais, irmão, vieram conversar comigo lá na Receita. Irmão, quando eles falaram em holandês, aí que a conversa foi boa, nós fomos longe. Vamos longe falando em holandês. Irmão, eles carimbaram lá um papel, saímos entrando para o país. E eu estou aqui dando glória a Deus, irmão. Eu não sabia, mas o Espírito Santo me ensinou na hora. Você crê que o Espírito de Deus vai te ensinar muita coisa hoje? Filho, eu vou contar uma obra de milagre. Mais uma. Pode contar ou não? Eu vou contar uma obra de milagre. Lá na roça, lá onde eu moro. Irmãos, nós recebemos muita irmandade. No ano passado foi mais de 3.000. Irmão, e para ajudar na despesa, eu planto de tudo. Só não planto sal nem macarrão. Mas o resto a gente procura plantar de tudo. Irmão, eu crio, irmão, javali, eu crio porco, carneiro, galinhas, irmão. Sempre tem frango caipira, se vocês quiserem pode ir, que lá tem. Irmãos, e para ajudar sempre na despesa. E sempre servos de Deus, irmão, que vem. Eu recebo irmãos da Europa, de outros lugares, aqui em São Paulo principalmente. Tem uns que é difícil comer um frango caipira. Eu sempre tenho no quintal. Irmãos, um dia, irmão, eu levantei de manhã. Ao levantar, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas os irmãos aqui pode ser que tem algum que é do campo. Quando bandidos entram no quintal da gente, irmão, e saqueiam as nossas galinhas, rouba, irmão, lá que está em cima do puleiro, lá no galinheiro, não desce, enquanto o dono não chega, não desce. E eu, irmão, levantei de manhã, escutei o galo gritando muito, e algumas galinhas gritando. Eu já levantei para ir para Montes Claros, na cidade vizinha, que é a 70 quilômetros de distância. Naquele momento, irmãos, eu olhei, falei, uma hora dessa, era de manhãzinha, mas já era para ter, as galinhas tinham descido já do galinheiro. Falei, meu Deus, bandido entrou no meu quintal, deve ter acabado, porque se for só aquilo que está lá em cima lá, levou quase tudo. Desci, irmão, quando eu desci era a morte, uma doença perigosa que dá de galinha na nossa região, que ela dizima tudo. Mas eu havia vacinado, mas tinha passado alguns dias, irmão, tinha vencido a vacina. Irmão, olhei para o chão, o irmão estava coalhado, bastante galinhas mortas, todas já rígidas ali, irmão, debaixo daquele galinheiro. Irmãos, eu cheguei, uma doença, uma febre muito alta que dá, quando a gente pega, as penas solta tudo na mão.
Quando eu olhei se tinha alguma convida, irmão, só tinha convida as que estavam lá em cima. Mas as de baixo estavam mortas, estava tudo morto. Irmão, eu voltei triste. Cheguei, minha esposa ainda estava deitada. Ela falou, que rosto triste é esse? Eu falei, amor, a doença pegou nossas galinhas. Matou quase tudo. Matou quase tudo. Tem pouquíssima lá, tá no galinheiro, não quer descer. Ela falou, oh meu bem, morreu muito. Falei, morreu bastante. Ela desceu comigo. Ela falou, meu amor, vamos fazer uma coisa. Você está indo para Montes Claros, pega essas galinhas mortas, coloca dentro de um saco grande de linhagem. Você está indo, a hora que for longe de uma fazenda, não perto do asfalto, joga lá no meio do mato. Quem sabe se essas que estão vivas ainda vai continuar viva. Irmãos, eu assim fiz, irmão. Pegamos aquelas galinhas, colocamos dentro daquele saco. É um saco grande de linhagem, desses grandes. Irmão, amarrei ele com uma pressa com arame, que não dava nem para amarrar as bocas. Ali amarrei, irmão, estava cheio de galinha, morta. Irmãos, e deixei do lado assim da estradinha minha, para pegar, irmãos, para me poder ir para Montes Claros levá-la. Irmãos, entrei, troquei de roupa. E minha esposa falou, não esqueça das galinhas, meu bem. Eu falei, não vou esquecer. Dei um beijo na minha esposa, irmão, e saí. Quando eu saí, eu ajoelhei naquela mesa que muitos irmãos aqui já tiveram na minha casa. É uma mesa grande na varanda. E ajoelhei ali, irmão, minhas mãos postas. Naquele momento, irmão, as lágrimas, eu não escondo que eu chorei. Eu sou um homem apaixonado, irmão, com o que eu tenho, com as criação. Eu vivo assim. Irmãos, e ali eu ajoelhei aos pés do Senhor. Falei, Senhor, foi rápido, as palavras foi essa, rápido. Senhor, meu Deus, eu te sirvo pela fé e sou teu servo, Senhor. E trabalho no ministério pela tua graça. Graças te dou pela essência da vida. Te dou graça por tudo que o Senhor me deu. Te dou graça pela minha esposa, minha família e minha cara irmandade. E por tudo que o Senhor me deu, meus animaizinhos, minhas pequenas plantações, minha horta. Tudo isso eu te dou graça, Senhor. E olha, Senhor, eu estou triste. O Senhor está vendo que eu estou triste? Eu estou triste, Senhor. Porque a doença pegou meu plantelzinho de galinha e matou quase tudo. Olha, Senhor, mas o Senhor sabe que é dessas galinhas que sai o frango. E o seu servo chega aqui em casa, tem vontade de comer um frango caipira. Glória ao Senhor. Senhor, os teus servos da Europa chegam, nunca comeram um frango caipira. Ele chega aqui, Senhor, é da onde sai. O ovo, quando não tem carne, nós não tem dinheiro para comprar carne. É do ovo que nós comemos no lugar da mistura. Senhor, é daqui que sai o pudim, é daqui que sai o biscoito, é daqui que sai o bolo. É delas, dos ovos delas. E agora, Senhor, olha o que aconteceu. Pai, eu vou levar essas galinhas mortas agora e permita que com elas vai a doença para não voltar mais. E cura, não deixa acontecer nada com as que ficaram. Irmão, dei um grito na minha esposa, salvei. Ela ainda gritou, não esqueça das galinhas. Irmão, disse, quando eu cheguei para pegar o saco de galinha morta, o saco está só mexendo. Abri, Deus deu vida a todas as galinhas. Saíram correndo, irmão, gritando, nem olharam para minha cara. Foram glorificando a Deus. Eu estou aqui dando glórias a Deus. Meu filho e minhas filhas, hoje a morte vai embora da tua vida. Receba o dom da alegria.